Salve, salve, correnteiros! Hoje nós temos aqui a deusa da harmonização orofacial, doutora Valéria Amaral. Ela que mexe aqui, ó. Tá me dando essa carinha aqui de 39 anos até hoje. Já uns 14 anos já. Mas ela tem um trabalho muito bom e já já a gente vai conversar com ela. Primeiro, eu vou falar das empresas parceiras e hoje a gente tem aqui a Rosemary Rosa Selections, que são óculos. Ela tem uma linha de óculos que é muito legal. Inclusive, hoje ela deixou aqui para mim, para eu te presentear, doutora Valéria Amaral. Ai, que bom. Com um óculosinho que eu espero que você goste. Ah, muito obrigada. É o mimo da Rosemary Rosa. Ela tem um espaço aí muito bom, já conheço ela já há algum tempo. Ela tem semijoias, tem roupas de praia, salão de cabeleireiro. Salão de cabeleireiro, aqui na Marise Barros. Pô, maravilhosa. Parabéns. Eu vou até ver aqui pelo trabalho dela. Eu vou até ver aqui no Instagram, o endereço está na bio aqui, é Rosemary Rosa Selection. Minha cara, quem escolheu, hein? Adivinha. Peraí, deixa eu botar aqui na sua. Olha lá, ó. Deixa eu ver. Olha lá, ó. Olha pra lá. Amei. Eu já tinha visto esse óculos quando eu fui ao espaço dela. Gostou? Gostei. Que bom, então. Muito obrigada. Legal. Inclusive, eu ia viajar, eu estava com dificuldade de achar maiô para mim, que eu queria uns maiôs diferentes. Encontrei. Achou lá, né? Achei. Ela tem de tudo e ela é muito legal também, né? Não é, gente Rua Marise Barros, 214. Isso, 214. Em Caraí, Niterói. Muito obrigada. Quem quiser ter acesso a algum produto dela, ela tem a loja online Rosemary Rosa Selections. E se você que mora na Europa, Portugal, tem rosemaryrosaselections.pt. Quem mora na Europa, se quiser algum produto, é só entrar em contato com esse Instagram, falar lá no direct, que rapidinho chega ao destino, rapidinho chega aí na tua casa. Pessoal aqui do Brasil, né, quem quiser, é só entrar no Rosemary Rosa Selections no Instagram, ou então a loja física dela, que é na rua Marise Barros, 214, em Caraí, Niterói. Tá bom? Vale a pena fazer uma começar. visita. Né? Vale a pena, né, Vale. Ali o ambiente do salão muito legal, também é muito legal. Então, agora vamos falar um pouquinho da história da deusa. Valéria Amaral começou fazendo odontologia. Isso. E teve uma longa trajetória aí até virar especialista em harmonização orofacial. Exatamente. Uma grande conhecedora da musculatura da face, né? Que envolve pescoço a nuca, não é isso? Cabeça e pescoço, até o occipital. Eu costumo falar assim, ó, vai daqui até aqui. Né? Então, conta aí um pouquinho da sua história, onde que você estudou, como é que foi essa trajetória? Eu fiz faculdade, eu fiz o vestibular em 1980, passei para a faculdade de Friburgo, Nova Friburgo, que hoje é UF, na época não era da Universidade Federal. E durante 32, quase 31 anos eu fiz clínica odontológica. Mas assim, eu sou apaixonada pela clínica odontológica, principalmente pela odontopediatria, que eu trabalhei muito tempo, né? Como odontopediatra. Mas eu comecei sempre cuidando das crianças. Só que eu comecei a ficar cansada, porque é uma profissão desgastante, a postura da gente de trabalho é difícil. É verdade. Aí eu fui apresentada para a harmonização por um colega meu de trabalho, doutor Ricardo Abucato. Eu até já citei o nome dele a primeira vez que eu vim aqui. Aí quando ele me falou, eu ainda fiquei assim meio em dúvida. Era tudo muito novo, né? Era tudo muito novo, né? Tinha muito preconceito ainda em relação aos dentistas. Hoje a gente já tem uma resolução federal, a nível federal, nos dando, né? A luta foi grande, mas conseguiu, né? A luta foi grande. Mas, Valéria, antes de chegar nisso, quando você recebeu esse convite, né, de entrar por esse caminho da harmonização, apesar de ser muito novo, mas ele tem alguma coisa assim muito sedutora, né? Porque o lance de beleza... de beleza, eu sempre gostei muito dessa área. Mas assim, o meu primeiro curso foi um curso que tinha muitos alunos, entendeu? Eu entrei e saí sem saber absolutamente nada, entendeu? Voando. Mas foi uma coisa que me
me interessou muito, entendeu? Aí aos poucos, na época não tinha cursos no Rio ainda, eram pouquíssimos, a gente tinha que ir para São Paulo, mas é uma coisa gratificante, até hoje eu percebo, é uma clínica diferente. Mas esse fascínio aí que te dominou, como é que foi isso? Você começou a pensar? Eu Caramba. comecei a pensar um pouquinho, assim, que ia ser uma mudança muito radical. Entendeu? Porque imagina, eu atendi criança, de repente você atende a parte de estética. É difícil de um dentista que trabalha com prótese, com estética, passar para harmonização. Mudar de mundo, né? Mudar de mundo, entendeu? Mas assim, me interessou muito, eu fiz muitas amizades nesse mundo. Entendeu? Muito bom. Foi assim, foi uma coisa muito diferente. E eu sempre falava, se eu não fizesse odontologia, eu teria feito psicologia. E hoje eu vejo como a psicologia, Marquinhos. Eu vou entrar nessa casa aí. Essa porta que você abriu, eu vou entrar. Porque eu acho que tem tudo a ver com a harmonização facial, a psicologia. A psicologia. Porque Né? as pessoas, elas estão procurando uma perfeição que não existe. E acha que ali vai resolver algum problema Todos da vida. os problemas Gente, da que vida. doideira. Antes da gente entrar por esse caminho, vamos falar um pouquinho do curso que você fez, que você viajou para os Estados sim. Unidos, né? Porque aqui era tudo muito recente, era tudo muito novo, mas não tinha essa escola, no caso, não né? tinha. Então, quem quisesse enveredar por esse caminho, tinha que correr atrás. Eu comecei a especialização, na verdade, antes de sair a resolução, nos dando plenos poderes para trabalhar Você naquela começou área. sem saber se ia poder trabalhar com isso. Exatamente. E você Tanto fez que eu acho que muito a minha bem, hein? turma, a minha turma tinha, acho que umas 10 alunas, acho que saíram umas 3. Isso ainda era no Brasil? Em São Paulo. Em São Paulo. Aí a própria professora, a Ana Basile, Sim. tinha esse curso com o André Souza, que era um cirurgião plástico brasileiro que morava em Miami, com esse curso de cadáver fresco. Nossa, e como é que foi fazer um curso de cadáver? Foi muito legal. Eu acho que, assim, hoje, se eu fizesse novamente, que eu vou fazer, que agora tem no Brasil também, um grande instituto aqui. E fica onde no Brasil? Em Niterói. É mesmo aqui? Tem em São Paulo, tem no Rio. Caramba, nunca ouvi falar. Mas agora eu fui numa aula de demonstração em novembro, fiquei encantada. Não deixou nada a dever lá nada. Foi Las Vegas, né, que você fez? Não, eu fiz em Miami. Fez em Miami? Fiz em Miami. E assim, a qualidade não me deixou assim, a desejar nada. desejar nada. Muito bom. Desculpa, eu fiz em Orlando. Em Orlando, né? Eu fiz em Orlando. E porque as peças são muito boas daqui. E eu acho que na época também eu não tinha maturidade, entendeu? Como eu tenho hoje e conhecimento anatômico. Com certeza, poxa. Então, assim, eu aproveitei. Mas agora no segundo curso eu vou aproveitar muito mais. Entendeu? Porque tem outra cabeça. E assim, foi um investimento muito grande, né, Marquinhos? Porque eu ia para São Paulo, foram 2 anos. Ia sistematicamente pra lá, né? De 25 em 25 dias. Mas aí ficava Tinha uma amiga tempo, minha né? que a tia tinha um apartamento em Perdizes, então facilitou. Facilitou. Né? É, A gente vocês ficaram num até bom lugar bom também. um lugar legal, até pra gente deixar nosso cantinho, que era só estudar. Porque a gente saía de casa tipo 7 horas da manhã e chegava de noite. Aí no dia seguinte de novo. Aí terminou esse curso, estava liberado para fazer a harmonização? Engraçado, quando terminou esse curso, foi em janeiro. Às vezes me falham um pouquinho as datas. Acho que foi janeiro de 2018 que caiu a liminar. Mas eu continuei. Mas assim, foi um banho de água fria em muita gente, Foi um banho de água fria em muita gente. Mas você, como visionária, você não se deixou abater. Eu também não me deixei abater. E eu fiquei muito encantada pela harmonização, entendeu? Porque eu chego no trabalho assim com muito prazer em estar ali, entendeu? E conversar e trocar ideias. Você olhar nos olhos das pessoas, entendeu? Até ver que tem pessoas que estão ali porque o
problema não é físico, não é estético, Marquinhos, é emocional. Entendeu? Elas acham que, se eu ficar mais bonita, por isso os exageros de hoje que a gente anda vendo aí, né? Vamos falar de exagero já já. Porque eu sinto, assim, eu conheço um monte de gente, temos uma amiga em comum, até assim, de um exemplo mais atual, que exagera em determinado procedimento e depois dá um problema. Exatamente. Aí, antes de resolver o problema, você cria um problema gigante emocional. Certeza. E aí que entra a psicologia. Entra a psicologia. Né? Porque eu acho assim, as pessoas, elas vão num consultório de harmonização porque elas acham que vão resolver um problema da vida. Só que ali ela só está resolvendo um problema. Que, dependendo da cabeça dela, ela vai harmonizar, ou seja, vai deixar mais legal o que ela já tem de legal. E é para isso que é a harmonização, né? Melhorar os traços. Ou então ela vai demonizar. Porque ela vai entrar, eu não sei nem se a palavra é essa, numa disforia lá. É que a pessoa acaba se perdendo. Eu acho que assim, a culpa também é dos profissionais. Mas tem gente que tem fascínio pelo exagero. A gente vê na rua. Você frequenta o consultório lá, você não vai ver ninguém com exagero. Porque quem quer o exagero não vai ficar ali. Isso aí, eu costumo falar. Eu costumo falar que você faz a harmonização. O dinheiro não vai me comprar. Não vai, né? Entendeu? E você faz a harmonização e conserta a demonização. Porque consertar o erro dos outros é um problema, né, Valéria? Marquinhos, eu vou te falar uma coisa. Ano passado, eu peguei umas 5 ou 6 intercorrências lá no consultório. Inclusive, sem citar nomes, uma era uma médica. É mesmo? Entendeu? Que eu atendi assim, ela às pressas num sábado. E como é que pode, né? A pessoa da área de saúde. Você vê que a parte emocional não tem nada a ver, né? Não tem nada emocional. E quando você pega uma paciente com intercorrência, você tem que abraçar ela, você tem que conversar com ela. Sequelas às vezes existem, graças a Deus eu peguei no início de todas essas intercorrências. Ninguém ficou com sequela, entendeu? Fica emocional só, né? Emocional, você tem que conversar. Aí você escuta a conversa da pessoa que não está bem no casamento e queria modificar. Achando que vai melhorar, entendeu? Aí quando você vê, a pessoa caiu num buraco. Se você não cuidar da sua cabeça... É verdade. Chegar às coisas melhores, entendeu? E também assim, se você vai para um local desse, para achar que se você vai afilar o seu nariz, ou que você vai fazer uma mandíbula, ou que você vai fazer um preenchimento de lábio, ou que você vai fazer um botox, que a sua vida sentimental vai melhorar? Não vai. Você vai melhorar a sua autoestima. Tudo bem, você pode procurar um trabalho melhor, se sentir melhor. Porque eu gosto, por exemplo, de me arrumar para mim mesmo. Sim, mas é exatamente isso. Eu acho que esse alimento é pra gente, é pra consumo próprio. Mas as pessoas elas não têm a ideia de que esse alimento é para consumo próprio. Por quê? Porque quando você faz uma harmonização, você vai ficar mais bonito. Tô falando de harmonização. Harmonização, não. Você vai ficar mais bonito. Quando você se sente mais bonito e recebe elogios, você vai se sente mais seguro. Mais seguro. A segurança traz coragem para você trabalhar melhor. De repente procurar outro trabalho. Mudar alguma coisa que você está procrastinando na vida. Fazer uma atividade física, já que você está melhor. Não, peraí. Agora eu vou me cuidar mais. Vou me alimentar melhor. Porque a saúde começa por dentro também. É aí que eu falo, para consumo próprio esse alimento emocional. Né? Eu não posso fazer uma harmonização achando que o meu casamento vai melhorar, que a minha situação emocional não seria nem emocional, a minha situação, se eu tivesse num relacionamento, ia melhorar, porque não é um lábio mais carnoso. Eu já peguei paciente, meu marido separou de mim, tá com uma moça mais jovem. Gente, ela não vai mudar o destino ali. Eu também acho que não. Ele pode prestar um pouquinho mais atenção
nela, tudo bem, mas não foi o físico. Mas a atenção que ele vai prestar nela vai ser só de 15 minutos. Mulheres, e mulheres bonitas, entendeu? Porque a mulher bonita, se ela continuar sendo chata, eu não tô falando só de mulher, não. Não, de homem também, ninguém aguenta gente chata. Porque pode ser linda, mas a beleza, ela tem que vir. Tudo bem que a beleza, ela seja um carro abre-alas. Mas ela não pode vir sozinha, porque a beleza sozinha, ela é fugaz, ela acabou. Acabou. Cansa. Você sabe que eu atendo pacientes que olham pra mim e falam, olha, eu vou fazer o que a senhora tá falando. Só de olhar pra você. Que eu vi que você não tá exagerado, você não tá com bocão. Porque eu fui numa profissional X. Nossa senhora, quando eu entrei, eu olhei e falei, não, se ela fizer isso no meu rosto, eu não quero. Entendeu? Eu vou fazer 62 anos, eu tenho que aceitar a minha idade. Eu acho isso. Entendeu? Quando você faz... você vai envelhecendo. Assim, você pode retardar, né? Frear o processo. Mas você não vai parar ele. Não vai parar. Porque se você acha que você vai parar, você tá dentro de uma ilusão que só vai te trazer dor. Eu não tenho problema com envelhecimento. Eu também não tenho, não. Eu só quero cuidar. Eu quero frear. Eu acho que isso é muito da minha família. Entendeu? Eu acho porque que a minha mãe também é muito assim de, sabe, fazer planos. Mas ela é muito jovial. Com 85 anos, ela... Ninguém diz. Entendeu? O que adianta você ter 50 se você tiver com uma cabeça de velho? Depende muito do teu espírito. Reclamando da vida. Isso aí. O dia inteiro. Eu também acho isso. Quando eu procurei a harmonização há 8 anos atrás pela primeira vez, até antes de te conhecer, eu tinha perdido 23 quilos. Eu lembro. Então eu perdi toda a gordura do meu rosto. Você tinha um envelhecimento facial. Aí eu fiz um preenchimento e depois não fiz mais nada. Deu uma melhorada. Aí depois passou, aí eu falei assim, eu posso melhorar muito mais. Aí uma amiga nossa em comum me apresentou a você, e eu fui lá. Foi. E de 8 anos pra cá, foi a Sandra. Agora eu tava querendo lembrar. Aí de 8 anos pra cá, eu só faço contigo. E ninguém acredita. Seu rosto tá legal. Entendeu? E ninguém acredita quando eu falo a minha idade. Eu falo até hoje que eu vou fazer 39 anos e eu vou morrer. Eu tô ouvindo 39 faz tempo. Eu vou morrer com 300 anos falando que vou fazer 39. Mas todo mundo sabe qual é a minha idade. Agora não vou falar, não. Não fala, não. Não vou falar, não. Deixa ele ficar quietinho pra melhorar aqui a propaganda. Deixa que o pessoal aí faz a aposta. Eu pego muito paciente pós-bariátrico também, sabia? Tá aumentando muito, né? Tá aumentando muito. Porque assim, quem faz bariátrica já devia fazer uma programação antes daquele processo de emagrecimento de 30, 40 quilos, durante esse processo fazendo tratamento, entendeu? Para não perder os 40, 50 quilos e depois correr atrás. O legal desse pessoal é que, assim, deve ser porque a pessoa que vai fazer uma bariátrica, até ela chegar a fazer isso, ela já tá com, sei lá, com a parte dela emocional muito abalada, muito triste, né? Porque ela não se sente bem, não se sente bonita, não se sente desejada. Eu tenho visto muitas pessoas engordarem para poderem fazer a bariátrica. Outro agora, absurdo também que eu acho. Absurdo. Gente, o povo tá louco. Eu vi mesmo uma menina jovem se formando em medicina, 28, 29 anos. Eu falei, gente, essa menina não é gorda. Tinha acabado de fazer bariátrica. Eu não acredito como é que um médico ainda pode se prestar um papel desse. Tem conta pra pagar, uma gente? Colega, vida, uma gente, médica. pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso é uma coisa que você vai ter que fazer reposição de vitaminas o resto da vida. Que se você não tiver cabeça de magro, eu tenho cabeça de gordo, eu adoro comer. É triste, mas eu me seguro. Entendeu? Ontem meu filho tinha dado água de leite condensado para ele, de doce de leite que eu trouxe lá de Buenos Aires. Botei no meu quarto, eu já não tive aquela maturidade. Eu já comi um, já quis comer o outro. Aí ele entrou no meu quarto e falou, meu filho, leva isso, por favor. Senão eu vou comer esse saco inteirinho. Entendeu? Eu não poderia fazer uma cirurgia dessa que eu ia morrer. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta, tira essa desgraça daqui. Não entendeu? Então também tem isso, a cabeça. Entendeu? O que adianta você também se cuidar se você, no seu interior, você está destruída? É verdade.
Não adianta. Da onde que você vai tirar força É. se você não tá. Se você, o seu psicológico tá totalmente abalado, Totalmente. tá ferido de morte, né? Tá filho de morte. Então, é da onde que você tira essa força? Mas essa força tá dentro da gente. Exatamente. Mas é difícil da gente chegar difícil nela. da gente chegar. né? É porque nem todos os dias, gente, olha só. Não. A gente acorda disposta. Não. Isso aí. E às vezes a gente sabe que todo tipo de problema é resposta dentro da gente. É. Só que quem não faz terapia não sabe chegar nesse gatilho, não consegue dar esse Exatamente. tiro. Você tem que trabalhar isso Isso. na sua cabeça, o seu cansaço. A mulher hoje em dia, ela é muito exigida, Não é só a mulher. entendeu? Não, tudo bem, É o assim, a homem mulher é também. mais, Não, lógico. eu digo a mulher, eu digo profissional, dona de casa, mãe. Eu já tá, tenho, tá falando de um outro ângulo. entendeu? Ah, tá, eu concordo, Uma mãe concordo. hoje, uma profissional, ela tem que ver as coisas de casa, ela tem que fazer dever com o filho. São ela tem que várias dar tarefas, São né? várias tarefas. E que não Existem podem homens ser nesse procrastinadas, papel também. né? E existem homens Sim. nesse papel, que essa geração agora está chegando junto com as mas mulheres. eu tinha diferente pensado da minha geração. Eu pensei que você fosse falar sobre A estética. dessa parte de não, vaidade. os homens também, homens. Que hoje em dia eu não sei quem tá pior. Não, tem muito homem vaidoso. Mas eu vou falar até um pouquinho por mim. Eu me lembro que quando eu emagreci muito, que o meu rosto ficou muito chupado, ficou muito feio. Eu fiz assim, ficou Foi. muito feio. Então, eu tenho foto seu antes. assim, depois. eu só mexi uma vez antes de você, deu uma melhorada, mas eu tinha que melhorar muito mais, né? Aí dali pra frente você começou a mexer em mim, a gente colocou uns fiozinhos, você colocou uns fiozinhos na minha A olheira. gente faz tudo em doses Devagar. paliativas, Eu nada. tenho a boca torta, o queixo torto, você acerta de vez em quando, né? Tem que ser tudo aos Vai pro lugar, né? pouquinhos. A minha boca que é caída, você bota ela no lugar. A Não gente é vai um tentar. preenchimento, né? Não não é é uma exatamente correção entre aspas, porque todo mundo acaba tendo um pouquinho de diferença de todo um mundo tem lado. assimetria, né? Mas é porque a minha de um boca é lado meio pro assim, outro, meu queixo é meio assim. assimétrico. Aí ela deu uma acertada aqui, que chama de mento, deu uma acertada aqui, e a boca de vez em quando, uma vez por Não, ano, ele duas, tira a ela vai e barba. coloca. Aí ele chega lá sem barba, querendo morrer. Quase arinha, porque eu sem barba eu tenho cara de jabuti. Que Aí não dá, né? Mas fica diferente, né? Mas A pessoa que tem. fica, eu perco a identidade. Gente, igual dica pra ter uma peruca. Não é? Mas aí Uma peruca, sou outra pessoa, Deus me Imagina. livre. Não Mas dá. o gostoso dessa história, quando você tá com a cabeça boa pra harmonizar, só pra acertar o que tá ruim, né? Porque eu acho que é assim que tem que ser. Então, quando você injetou eu acho que foi um bioestimulador, não me lembro o que foi, que já tem muito tempo, que você, aqui na mesma hora, voltou pro lugar. Eu tô observando agora a estrutura sua de rosto. Gente, eu tô muito melhor. Muito. E assim, não é por nada não, eu tô muito melhor hoje do que há 8 anos atrás. Então, quando eu vi voltar pro lugar, porque é imediato, né? O efeito é imediato. Meu olho ficou cheio d'água. Leva um tempo, mas a volumização que deu na hora. O problema sai na hora. E eu me lembro que eu fiquei com o olho, eu fiquei muito emocionado, porque eu falei assim, caramba, agora eu já consigo me olhar no espelho, sabe? Assim, eu consigo me olhar no espelho e me ver, e não ver só porque aquela o processo volta. de emagrecimento, ele mexe muito, né? Com Você sabe rosto. que o processo meu de emagrecimento, ele até que não foi problemático, não. Não. Porque eu resolvi... Foi o quê? Correndo? Você começou porque se eu fumava, exercitando? bebia Caramba. e não me exercitava. Então... Fumava, Marquinhos, você fumou muito tempo. 15 anos que eu parei de fumar e de beber álcool. 15 anos. Caramba. Então eu fiz o seguinte, eu parei de beber. Eu não me lembro se eu parei de beber primeiro ou de fumar. De fumar. Mas Ou eu acho que eu parei de beber primeiro. Eu gostava de beber chopp, cerveja. Eu não gostava de bebida destilada e nem muito de vinho, porque eu tomava vinho e ficava com calor. Me dava problema no fígado. Intolerância. E Não a sei. cerveja é uma bebida mais tropical, E né, muito no nosso calor país, e tudo, uma galera, um monte de amigos, a gente saía tipo 3 vezes por semana para poder beber. Então eu vim inchado, tava nem aí. E fumava. E a gente saía muita boate, muita balada, né? Época de aproveitar época da mesmo. vida mesmo. Então assim,
eu aproveitei bastante e eu saía sempre com o meu grupo de amigos, que éramos 9, e quando tinha mais gente, os agregados, né, os amigos, namorados, namoradas, eles juntavam e ficava uma festa. Uma festa. Então a gente não precisava de muita coisa não, era só juntar todo mundo. Juntar todo mundo para estar até em casa que tá bom, né? E a gente tinha uma regra de 3 a 4 vezes por semana. Não interessa se você trabalhasse ou não. Sim, Eu já você cansei. domingo, é? Eu já cansei de sair. Essa semana fechada. Você se lembra da época do Clube do Uísque do Porcão? Aham. Eu tinha não garrafa lembro, lá. né? Mas eu lembro que tinha Clube do Uísque, tudo marcadinho. tinha o cartãozinho, numeração. Eu me lembro que eu tinha minha garrafa lá. Eu detestava uísque, tá? Mas eu tinha minha garrafa lá. Porque eu precisava levar a galera pra lá. E eu me lembro que várias vezes eu saí de lá, eu ia em casa e era já assim 4, 5 horas da manhã e 8 horas eu tinha reunião. Na época eu tinha corretora de seguros. Caramba! E assim, chegar, eu falei assim, eu não sei nem como é que eu cheguei aqui. Hoje em dia, Valéria, eu não consigo nem me imaginar numa situação dessa. Eu não gosto nem de sair mais. Gente, eu vou assistir o desfile, cara, no dia do meu aniversário. Cara, Sérgio estava perguntando, acaba 5 horas da manhã mesmo? Eu falei, não sei, meu filho. Cara, é porque a gente perde aquele hábito. É uma noite sem dormir, o resto do dia arrebentado. É verdade. E assim, eu acho que a gente já fez tanto que a gente não faz questão nenhuma de fazer nenhuma vezinha mais. A minha irmã, ela tem pique, muito mais pique do que eu tenho. Eu já tive. Não de noitada que ela não faz agora, mas assim, na época mesmo, quando a gente era ela jovem, era mais, ela chegava 4 horas da manhã, quando dava 6h30, ela estava se arrumando para trabalhar. Eu algumas vezes fiz isso. Mas eu comecei quando eu terminei a faculdade de Direito. Então, assim, eu falei assim, eu vou me dar aí uns meses que eu vou aproveitar tudo que eu não aproveitei. Então, assim, ó... Mas a geração de agora parece que não... Sei lá, eu acho que a gente aproveitou mais. Eu não consigo ver vida nessa geração de hoje. Pode ser que a gente também está totalmente fora dessa realidade. Mas eu vou te falar uma coisa. Adorei a minha e eu não queria trocar a minha por nenhuma de hoje em dia. Quando eu vejo de vez em quando no Facebook, você foi daquela época e tal. Fomos de todas as Instagram, que mostra que eu corria na rua, fazendo não sei o quê. Época do Orkut, lembra? Eu falei, gente, coisa boa. Né? Agora não, agora é muito. A gente era de comunidades do Orkut. E aqui em Caraí tinha muitas, né? Tinha. Nossa, aí todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece. É um ovo, isso aqui é uma ervilha. Mas é gostoso, né? Mas é gostoso. Mas aí, Valéria, voltando lá naquele assunto da harmonização, quando eu me olhei no espelho, nossa, sabe quando você começa a se ver do jeito que você queria se ver? Eu lembro que você ficou muito feliz, foi muito legal. E assim, era involuntário, eu não conseguia. Assim, eu não estava chorando, mas... Você não tirava foto, saía lágrima direto do meu olho. Tirava foto. Não, eu evitava tudo que eu podia, porque eu me achava horrível, o meu rosto estava muito feio. Eu estava feliz com o meu corpo. Com o corpo, mas eu estava infeliz com a minha cara. E assim, naquela época, esse negócio de harmonização estava só começando. Então eu achava que não ia ter jeito, porque eu não tenho coragem de fazer plástica. Pessoas. E esse curso que eu fiz, né, no exterior, foi de fios, só de fios. Então isso me deu uma bagagem legal. E te agradeço muito, que você aprendeu muito bem, porque já colocou um monte de fio aqui em mim e não parece nada. E olha, agora, como eu tenho visto pacientes com metacrilato, Marquinhos. Eu cheguei a ser dessa época aí, mas o meu foi muito bem feito. Mas o seu foi muito bem feito, deu para trabalhar bem no seu rosto. Tanto é que eu posso fazer qualquer coisa. Eu tenho feito direto ultrassonografia lá no consultório. É o jeito mais seguro também, mais seguro, trabalhar até a doutora Luciana. Sim. Eu até já assisti uma vez. Ela também é muito gente boa. Trabalhando com previsibilidade. É isso aí. Pra gente ter segurança. Porque eu fico apavorada. Às vezes eu ligo a televisão, tem aquelas reportagens, eu fico apavorada, Marquinhos. Dá até medo, né? A gente vê uns negócios também no Instagram, nas redes sociais. Nossa, tem cada coisa assustadora, Valéria. Nossa, que eu fico assim, cara... Não é possível que essa pessoa fez isso e está se achando bem. Tem uma russa, já viu? Gente, pelo amor de Deus. Que ela tá toda deformada. Eu não vi isso ainda não. É uma russa, uma loura. Mas ela quer ganhar o recorde de não sei quantos. Tudo aí, o corpo, o rosto, Eu acho que a harmonização, até medo, tudo envolvendo beleza, tem que tá andando junto com a terapia.
Tem que exato. estar. Porque as pessoas, involuntariamente, elas atrelam a felicidade, a resolução dos problemas, de todos os problemas, achando que um procedimento vai resolver tudo. O seu procedimento, se ele for bem feito, ele vai resolver algumas coisas. Autoestima, Isso. que aí acaba vindo a felicidade, né? Você se sente mais corajoso, a coragem te traz mais assim estímulo para você correr atrás das suas coisas. Agora, resolver problema de casamento, de relacionamento, eu acho que você não precisa nem passar no consultório de harmonização. Você pode ir direto para terapia. Direto para terapia. Porque é ali que você vai resolver O tanto pro sim como pro não. Né? O autoconhecimento. Esse tipo de problema. E as pessoas andam com muito medo, né? Hoje eu conversei com uma conhecida minha que eu não a vejo há muito tempo, né? Eu não entendo muito. As pessoas têm muito medo. Não querem sair de casa, não quer sair de casa. Tá todo mundo em pânico. Eu acho até que depois da pandemia isso aí ativou muito. Mas, gente, se a gente for parar para pensar, já tem 5 anos que passou e tem muita gente que não superou esses traumas, esses medos. Né? E eu lamento por essas pessoas. Foi uma loucura. Foi, mas assim, aquela coisa, Valéria, assim, foi brabo, mas passou. Passou. O que a gente vai fazer? Vai ficar desesperado agora? Porque assim, eu tenho uma meta. Eu olho pra frente. Tudo que aconteceu na minha vida, principalmente as coisas ruins, que eu aprendi também pra caramba isso. Principalmente as coisas ruins, quando acontece alguma coisa, uma fase ruim, que a gente passa por fase ruim, gente, que eu acho que é pra testar a nossa fé. Full time bem. É pra testar a nossa fé. A gente testa a nossa fé passando pelos percalços da vida. Com certeza. Nesses percalços da vida... Mais do que pelos momentos felizes. Momento feliz não ensina nada pra gente. São ótimos. São maravilhosos. Mas quando a gente passa uns mas não ensina nada. perrengues que a gente fala, e aí, vamos lá. Então, esses percalços, eles fazem a gente pensar. Primeiro, assim, a primeira coisa que a gente pensa no percalço é assim, pô, meu Deus, por que você está fazendo isso comigo? Por que eu tenho que passar por isso? Mas tu tem um porquê, não? Mas hoje em dia eu já não pergunto muito assim. Eu já pergunto assim, eu já falo assim, eu sei que isso é um teste da minha fé. Eu sei que toda vez que acontece um monte de coisa boa na vida, é legal pra caramba, mas isso não testa a nossa fé. E quando a vida tá muito boa, a gente esquece de agradecer. Esquece mesmo. Só que eu já me policio tanto nisso que quando minha vida tá muito tranquila e muito boa, eu continuo agradecendo muito. Mas é um trabalho que eu faço interno, para não deixar isso esquecer. Não ficar só pedindo, rezando e nos momentos difíceis, né? Agora, aí tem algumas pessoas que falam assim, mas então você só se lembra de Deus nos momentos difíceis. Mas Deus quer que você se lembre dele nos momentos difíceis. Quando tá bravo pra você, se liga com ele. Se liga com ele. Pede. Sabe, se sintoniza com ele, porque vai chegar. Não é só pra agradecer quando tá tudo bem, não. Agora, toda essa coisa ruim que passa, quando passa, você fala assim, eu aprendi alguma coisa com isso. Tem um lado positivo, sempre tem. Tem um lado positivo, verdade. E quando vem a coisa ruim, eu faço logo um questionamento, meu Deus do céu, para que isso? Porque eu não estou conseguindo entender o porquê disso ainda. Mas eu sei que eu vou entender. Passa, né? Tem uns anos que a gente... E acontecem uns negócios que eu fico assim, mas qual é a necessidade? Disso, Gente, aconteceu um negócio agora, há pouco tempo, que eu ficava assim, qual é a necessidade disso? Por que eu preciso passar por isso? Até hoje ainda não entendi. Mas eu sei que os desígnios de Deus estão assim... O tempo vai te mostrar. Se eu não consigo ver hoje, lá na frente eu vou ver. Mas ainda assim eu falo, não vou questionar minha fé. Não vou. Eu sei que isso aí é um teste. É um teste que vai passar aí, Nossa, tá muito espiritual o assunto, mas eu acho que precisa, sabe por quê? Porque eu não sou religioso, eu não vou a lugar nenhum, mas eu tenho uma espiritualidade muito forte. Eu tenho uma sintonia com Deus muito forte. Sempre, eu tô sempre sintonizado.
E eu falo, eu não estou entendendo nada que está acontecendo, mas eu sei que eu preciso aprender alguma coisa com isso. Mas eu vou entender. Vai chegar aquele momento que eu vou entender. Só que enquanto eu não estou entendendo, eu entrego na tua mão e descanso em ti. Isso aí eu aprendi. Eu não me lembro quem foi que me falou essa frase. Essa frase, legal. E ela colou igual cola de madeira mesmo. Não sai mais. Não sai. E assim, eu sempre me lembro disso. Eu não estou entendendo nada, mas eu entrego na tua mão e descanso em ti. Porque se eu não consigo resolver, eu posso fazer o que é possível. Ele faz o que é impossível. O impossível é com ele, então eu entrego para ele. E sabe o que eu acho também? As pessoas às vezes pensam muito do lado negativo das coisas. Isso é vício. É vício. Cara, eu tenho um gente na minha família que faz isso. Eu também tenho. Entendeu? Pessoas próximas a mim que são assim. Gente, você tem que pensar. Pô, meu copo tá vazio. Cara, é assim, tá na metade. Aquela história do copo. Você Poxa, tem que como é que você vê esse copo? Como é que você vai ficar só meio reclamando? vazio. Não, mas ele tá meio cheio. Tá. Caramba! Ainda tô com esse suquinho, que Valéria, delícia. é chato isso. É chato, porque a mas pessoa mesmo. reclama de tudo. Se você perguntar, aí, beleza? Não, que beleza. Eu não quero saber, não. Só perguntei. Ai, gente, tem umas pessoas que você... E eu pego essas cargas. Nossa, às vezes eu saio e falo, gente, eu tô destruída. Porque você vira uma esponja. Que aí você volta pra casa com um peso que não é teu. Eu sou pisciana, quero ver o problema de todo mundo. Já começa. Sua mãe é pisciana também? 26 de fevereiro. Meu 3 de março. E engraçado que entra às vezes numas ilusões, né? Que vai tudo melhorar. Vai tudo melhorar. E eu assim, se eu tiver com uma pessoa próxima a mim com problema, pra eu estar bem, eu tenho que resolver aquele problema. Sim. Só que às vezes eu tenho que pensar que aquele problema não é meu. Exatamente. Mas eu não consigo. Quem é você pra querer resolver um problema que a pessoa precisa passar pra aprender alguma coisa? O que eu tenho com isso? É o vício. Mas assim, o vício de ajudar é legal, desde o momento que não te prejudique. Pois é, né? Tudo bem. Agora, aprendi uma coisa também. Eu também gosto de ajudar as pessoas, mas já tentei ajudar pessoas que não quiseram ajuda. Sim. Isso e eu não entendi por quê. Mas depois eu entendi, é muito simples. Você não pode ajudar ninguém que não queira ajuda. Mas a pessoa está sofrendo, ela precisa, a história dela, ela precisa passar por aquilo, que se ela não, é igual a libélula que vira borboleta. Ela não tem que ficar ali naquele casulo sofrendo até se libertar? Então, depois ela se liberta, mas é necessário passar pelo casulo. Então, as pessoas, eu aprendi um monte de coisa sofrendo. A gente não aprende nada só por conselho e olhando as pessoas. Não, a gente só aprende se ferrando. Quem não já passou por várias situações para eu falar, não. Outro dia eu tava falando isso com meu neto. Bobagem, não? Um exemplo bobo. Mas é assim que já vai aprendendo. Aprendendo a nadar, ele tava de um lado da piscina, eu tava do outro esperando ele. Ele, ai, tô com medo, vovó. Vem na fé. Aí ele, fé. Que ele já vai se condicionando. Eu falei, vem, você vai conseguir. Ele, fé. Aí eu achei engraçado, ele foi. Eu falei, eu tô aqui do teu lado. Eu falei, eu tô aqui. Eu vou segurar a sua mão, entendeu? Isso é muito bom, porque você tá dando estímulo para ele. E ele, quando vai, que ele fala fé, e ele vai, ele se sente poderoso. Então ele fica corajoso. Aí eu falei, tá com medo? É o jeito dele de chamar a fé dele. Ele faz tá com medo, mas vem com medo mesmo. Isso, porque se você não for, o medo de paralisar, você daqui a pouco não sai mais de casa. Eu tava lembrando quando eu montei essa clínica agora, que eu tirei equipamento de odontologia, eu tive medo. A primeira vez que eu sentei no consultório e falei, gente, agora eu vou trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, que sexta eu folgo, mas que se tivesse que ser a semana toda. E agora? Cadê os clientes de harmonização, aquilo começando? Eu tive medo. Lógico, mas se você não se superar, se você não superar esse medo, enfiar a cara e se dedicar, isso que eu falo. De repente, se eu tivesse continuado, vou continuar na harmonização, mas vou continuar com odontopediatria, vou continuar com clínica, eu não ia ter me dedicado, entendeu? Porque assim, eu tenho orgulho de falar que eu nunca tive ninguém reclamando do meu trabalho, Marquinhos. Eu me sinto orgulhosa disso, entendeu? Porque eu trabalho assim com muita
transparência. Ontem foi uma paciente com a mãe de 80 anos. Ela quer fazer fio, ela quer fazer aquilo. Gente, a pele boa. Ela tá com 80 anos. Peraí. Vamos devagar, né? Faz uma toxina, bota um bioestimuladorzinho. Vai por etapa, né? Trata um pouquinho, passa ela pra fazer um tratamento com a menina da estética, para melhorar a qualidade da pele. Não, você não vai ficar submetendo. E lipo de papada, isso, gente, 80 anos. Vamos esperar um pouquinho, não, você tem 80 anos, você não pode fazer. Não, mas até o seu organismo tem as limitações para dar resposta àquele tratamento, entendeu? Eu acho que dá para ir devagar, vai isso aí. Porque assim, como a harmonização, você deve começar de cima para baixo, né? Quando você vai começando a consertar, de repente, às vezes o que estava muito ruim embaixo, já fica legal. Melhora, porque você vai fazendo, você vai subindo, a sustentação vai devagar, do rosto. Vai com equilíbrio, vai tranquilo, porque assim, e coloca na cabeça o seguinte, a única coisa que vai mudar na sua vida, na harmonização, é você contigo mesmo, para a sua autoestima, que vai te dar mais segurança, que vai te dar mais coragem de você fazer suas coisas. Mas é isso, porque esse é o start, é o ponto de partida para você melhorar em tudo na vida. Né? Mas assim, não fique esperando também que isso vai resolver todos os seus problemas. Até uma menina podia até ter gravado esse depoimento que foi lá no consultório ontem. Que ela fez, eu fiz pro bruxismo, que ela disse que acordava com muitas dores, entendeu? Porque ela tem muita gente que faz, né, esse procedimento por causa do bruxismo agora, né? Tô satisfeita, obrigada. Ela falou, Valéria, eu tenho outra vida agora, de dezembro pra cá, melhorou a minha qualidade de vida demais. Eu já não acordo com dor no rosto, com os dentes rangindo. Melhorou o problema dela. Então, você vê como foi. Ela falou outras coisas também que eu não me recordo. Eu fiquei até com vontade de pedir para ela gravar esse depoimento. Porque foi muito legal. E o legal ajudar também nisso, né? E o legal é que assim, isso já devia estar criando vários problemas para ela no dia a dia. Ela disse, ela falou. Imagina a libertação que ela não está assistindo agora. Ela falou. Porque o tempo que ela estava perdendo com esse tipo de problema, ela já tem esse tempo livre. Ela falou, olha, eu fiz um investimento, estava falando com outra paciente, inclusive. Eu fiz um investimento, eu quero isso para minha vida. Ela falou. Legal, né? Gente, é incrível quando a gente fala de beleza, o papo passa por tudo. Porque é um estado de espírito. Aí você vai falar de fé, você vai falar de relacionamento, você vai falar de coragem, de autoestima, porque tá tudo você envolvido. Fala em tudo, porque você vê quando a pessoa não tá bem, que a pessoa se fecha cada vez mais. É isso aí. Aí você entra numa concha e assim. E não é porque a pessoa ela se fecha que ela tá bem com ela. É muito pelo contrário. Ela se fecha porque ela tá mal com ela e com o mundo. É porque ela tá mal com ela e ela tá cheia de problemas e ela acha que o mundo inteiro vai ver aquilo ali que ela vê. Se fecha. Você vê quantas pessoas agora em depressão dentro de casa, que não saem, não querem. Nossa, eu lamento tanto isso, Valéria. Porque acho que depois que eu aprendi a viver, sabe? Depois que eu cheguei a algumas conclusões, bom, né, mediante terapia, eu fiz 4 anos. Né? Exatamente. E assim, eu aprendi muitos gatilhos. Assim, não são muitos gatilhos, são poucos gatilhos que servem para muitas coisas. Muitas coisas. Então eu resolvi adequar isso na minha vida, tanto é que eu nunca mais voltei à terapia, mas eu não tenho problema nenhum. Se eu tiver que voltar, eu volto tranquilo. Porque eu tenho contato com a minha terapeuta até hoje. Inclusive, ela vai vir aqui também. Legal. E a gente vai falar sobre depressão. Mas, assim, eu não sinto necessidade, porque eu cheguei num momento da minha vida que eu sei lidar muito bem comigo, gosto muito de solitude, eu gosto de estar só. Eu adoro a minha companhia. Nossa senhora, pra mim não tem melhor, tá? Não tem melhor. Adoro a minha companhia. Agora, lógico que eu gosto de estar com alguns amigos de vez em quando e tudo. Gosto mas o que eu mais gosto eu também. é de chegar em casa. Amo a minha companhia. Entendeu? Porque assim, eu acho gostoso. Dar uma volta assim, vou lá na Moreira César, né, Paulo Gustavo agora. Pra mim vai ser Moreira César sempre.
tomo um café sozinha. Eu não tenho problema nenhum em ficar sozinha. Valéria, sair sozinho, assim, que seja para fazer um programa rápido, sair para contemplar. Por quê? Porque você tá em sintonia contigo mesmo. Então você está ali colocando seus pensamentos em dia. Eu prefiro caminhar sozinha do que com alguém. Eu também. Eu gosto de ouvir uma musiquinha. Eu não gosto de caminhar sem música. Porque a música, ela parece que me sintoniza. Te direciona, assim, te dá mais ânimo. Me dá aquele norte, sabe? E ali eu vou pensando em tudo que eu tenho que fazer. No meu trabalho, sabe? Aí eu vou começando a pensar assim, ó, agora é uma hora boa que eu faço publicidade para alguns clientes, né? Legal. E eu uso a minha imagem também, de vez em quando. Então eu fico assim, aí eu tô num lugar, às vezes não tem muita gente, porque eu fico com vergonha se eu tiver que fazer algumas fotos ou falar alguma coisa. Mas faz aquelas fotos vergonha. Você tá correndo com os óculos da Rosemary, arrasando, né? Aí eu já tenho essas aí, mas essa aí tudo bem, que eu tô correndo, tô com o celular na mão e vou fazendo. Mas, às vezes, não tem nada a ver, eu tô assim num local, mas eu tô sempre com o óculos pendurado, eu tô usando alguma coisa assim, então assim, eu tô sempre mais ou menos pronto para fazer alguma coisa. Aí eu cheguei no lugar, o mar tava maravilhoso, lá embaixo no Graguatá. O mar tava maravilhoso, o sol assim se pondo, tava lindo, tava um ventinho gostoso. Você agora. Pouquíssima gente, tinha uns pescadores lá na frente. Que ficou até bonito. Tava vazio por causa das férias. Aí eu falei assim, vai ser agora. Agora. Parei, aí fiz lá o que eu tinha que fazer, um monte de coisa, porque não tinha ninguém. Aí fiz. Me senti super bem. Por quê? Porque eu estava ali sozinho, contemplando, né? Sabe? Porque quando eu falo contemplando, você está pensando na vida, você está se equilibrando, botando tua agenda em dia. Gente, é tão bom, né? Nossa. Ouvir uma música e você ficar aqui em silêncio. E as músicas te reportam, né? Momentos da sua vida. A pessoas, né? Você sabe que eu tenho uma playlist, quando eu tô precisando desse tipo de entrar nessa vibe, eu tenho uma playlist que, assim, eu não posso ouvir ela perto de ninguém, porque acho que ninguém entenderia. Mas aí ela fica no YouTube Music lá, então eu boto ela, tô sozinho, tá com fone, ninguém vai ouvir. No último volume, mas cada música que acho que assim. Chorar ou não, eu falei assim, nossa, essa é maravilhosa, mas como é que você pode ouvir um negócio desse? Assim, que vai do rock and roll a Rosana, entendeu? Mais ou menos isso. Uma deusa. Não, ela tem umas músicas que ela gravou no CD de bossa nova. Pouca gente sabe disso. Sabia não. E ela canta música de Ronaldo Bosco. Mesmo, legal. Se eu não me engano... É outra que tá... Infelizmente. Mas, se eu não me engano, esse CD dela chama Gata de Rua. Gata de bossa nova. Gente, assim, eu sei que tem muita gente que tem preconceito. É maravilhoso. Maravilhoso. Você sabe quando eu comecei a namorar o Sérgio? Era breguíssimo o Vando, né? Que depois ele adoro Vando. Eu adorava o Vando. Eu fui assistir, eu nem tinha idade pra isso. Eu fui no Asa Branca, porque alguém não podia ir. Aí meus primos estavam lá com um convite sobrando e falaram, vamos com a gente. Aí eu, caramba, eu gosto de Vando. Eu gostava todas essas breguices. Eu tinha uns 15 ou 16 anos. Eu sei que eu consegui entrar. Eu entrei, eu tava com um monte de adultos também. Eu entrei. Gente, ele jogando calcinha do pau. Eu tive uma crise de riso. Meu Deus, Eu fui a um show dele, tinha uma cabine telefônica. Você ia pra contar uma história e ganhava. E foi esse que eu fui. Ele fazia um concurso. Então devia ser. Aí eu até me lembro que assim, ele falou: o marido ou namorado que fizer a melhor e a mais diferenciada declaração de amor aqui no palco vai ganhar não sei o que lá, e umas calcinhas lá. Eu me lembro que tinha uma calcinha tanga vermelha, mas tinha umas flores. Eu acho que ele também. Eu não me lembro bem se ele dava umas frutas. Cara, muito bom. Aí eu me lembro, todo mundo, meu amor, eu te amo, e todo mundo, sem graça. Aí chegou um cara lá, pegou a mulher no colo e falou assim, eu te amo, sua filha da puta. Aí todo mundo... Foi um jeito que ele falou. E Vando morreu de rir, porque assim, ninguém esperava que ele falasse, eu te amo, sua filha da puta. Aí foi muito engraçado. E assim, todo mundo levantou pra bater palma. Foi muito engraçado, porque assim, saiu dentro, assim, apesar de ter sido palavrão, foi dentro de um contexto engraçadíssimo, divertidíssimo, e eu nunca mais me esqueci disso. Então assim, eu sempre adequei Vando no meu pensamento a diversão. A diversão, Não, e se você parar pra ouvir qualquer letra da música
dele. Era... Gente, aquela música chamada Safada, você já ouviu? Qual é a Safada? Eu sabia, ele mas conta pelo uma nome. história nessa música que ele vai fazer um mise-en-scène todo para receber a pessoa. Eu não me lembro exatamente, eu sei que o nome da música é Safada. Ah, meu Deus, mas ele era demais. Não, é diversão garantida. Não, isso que eu tô dizendo. Vamos viver, né? Gente, é muito bom. Isso que eu falo. Qual música viver. hoje que faz isso? Hoje só tem palavrão, só tem... hoje é muita baixaria. Muita baixaria, não gosto. Tem umas músicas, tem umas músicas... são mais... a gente se deu bem, que a gente pegou nós anos 80, 90. É assim, tudo bem que tem gente que gosta de música dos anos 60. Eu não gosto muito, acho um pouco chato. Anos 70 eu acho também muito over pra mim. Agora, 80, 90 e 2000 é bom demais. Agora, a moda mais hedionda que já existiu na vida, né? Aqueles cabelos de poodle. Lembra aquelas ombreironas? Eu tinha aqueles ternão de ombreira. Gente, essa blazer tem até uma ombreirinha, que eu tenho trauma de ombreira. Mas as ombreiras dos anos 80 porque na minha massas, formatura era uma roupa com uma ombreira. Travesteiros. Gente, que coisa horrível. Eu fico vendo... E todo mundo achava lindo, né? Aqueles fechaclézão assim, enorme. E aquelas cores tipo marca-texto. Rosa, verde, limão. Gente, o primeiro dinheiro que eu ganhei foi no Cantão. Era uma calça azul e uma amarela. Eu comprei uma pra mim e uma pra minha irmã. Duas marca-texto. Tipo marca-texto mesmo, de veludo. De veludo do Cantão. Nossa Senhora. E o Cantão sempre arrasou, né? Era meu sonho de consumo, era uma calça. Engraçado que tá até hoje no mesmo lugar, Valéria. Mesmo lugar. Que isso? Acho que é a única aumentaram a calçada, que a calçada não era assim. Ali eles fizeram uma obra de rua mesmo, mas é no mesmo lugar. E vende, né? Vende até hoje. Vende até hoje, é uma loja só que de antigamente era Cantão ainda, 4, agora é só Cantão. Agora não, há muito anos, tempo era Cantão 4, Top 126. O Lopes Trovão com Gavião Peixoto. Gavião Peixoto, isso aí. Caraca. E o tempo passa, né, meu amigo? Então aí a gente tá contando coisa de 30 anos atrás. Valéria, o que aconteceu que eu pisquei o olho e passou 30 anos? Gente, ainda agora a gente estava nos anos 90, ouvindo axé, ouvindo os melhores pagodes que fizeram. Eu vou fazer 40 anos de formado. Como é que pode um negócio Parece desse? que foi ontem que eu cortei o cabelo curtinho, assim, pra meses antes da minha formatura. Então, parece que foi ontem que eu fui lá cortar o cabelo, que eu tinha um maior cabelão. Vamos completar isso, 40 anos. Voou, Marquinhos. Caramba. E por isso que desde, eu fico pensando, desde tempo você nunca mais deixou o cabelo crescer. Você sabe que eu não consigo te imaginar de cabelo grande? Não consigo, não. Nem eu fico pensando, começa Seu a crescer, diferencial é esse. Vai me dando nervoso. Aí eu fico pensando, quanto tempo nós temos mais ainda para viver? Por isso que eu digo, a gente tem que viver. Mas você sabe que eu tenho uma certeza dentro de mim que são inexplicáveis. Lógico que eu quero viver, mas eu acho que eu vou viver muito ainda. Eu vou passar lá para os 96. Eu acho comigo. Sério? A família da minha mãe tem longevidade, né? Então, terrível. Assim, eu tô achando que isso vai acontecer comigo. Só que, assim, agora entrando de novo nos papos espirituais. Mas eu quero estar bem, né? Eu quero viver. Mas, olha, eu não faço questão nenhuma. Assim, eu sei que espiritualmente, dependendo do seu segmento, kardecista, e eu não sei qual é o seu. Kardecista também. Então, a gente sabe que dentro do casamento tem o lance das reencarnações. Queria mas não. Tá bom já? Pra mim já tava bom. Agora eu sei, lógico que eu ainda tenho que vir mais de 500 mil vezes. Mas eu não queria não. Assim, se eu puder fazer uns trabalhos lá na espiritualidade e ficar bem ocupado por lá, eu prefiro ficar por lá. Já tá bom, né? Já tá cansado. A pessoa tem que nascer, estudar tudo de novo, passar calor. Me sabe outro dia? Foi semana passada, na hora de dormir, meu neto falou assim: vó, a gente, quando morre, a gente volta para a terra, para outra família, sabia? A minha mãe me explicou, eu sabia o que falar, né? Só que eu não queria nascer de outra mãe, com outra avó, em outra barriga, uma criança, né? Aí ele falou assim, é um looping então a vida, né? Olha como essas crianças estão ficando de 6 anos. A vida é um looping, mas né? É isso aí. Você vai lá e volta, vai lá e volta. Vai lá e volta. Tem um esquecimento para não ficar direcionado a nada. A nada. Aí não entende nada que está acontecendo, não sabe por que está acontecendo. Aí tem tanta coisa que acontece que a gente...
provavelmente a resposta de outras coisas, né? Muitas coisas que a gente passa, por exemplo, a simpatia fácil que a gente tem pela pessoa sem conhecer a pessoa. Sem conhecer a pessoa. E o horror que a gente tem de determinada pessoa que a gente nunca nem conversou com ela. Que só de olhar a gente já... Você já não... Lógico que tem uma história aí, não é à toa. Nada é à toa. Nada é à toa. Nada é coincidência e nada é à toa. Eu cada vez mais... Nada acontece por acaso, ninguém entra na nossa vida. Que eu cheguei aos 39 anos de idade. 39 anos, não sei porque eu falo a idade aqui. Que, assim, cada vez mais eu aprendo isso. Que nada é por acaso na vida. Ó, você sabe que esse sempre foi um sonho meu, né? Eu adoro conversar. Depois que apareceu o lance do podcast, eu comecei a consumir podcast. E consumir. Eu falei, gente, era isso. Isso que eu queria. Mas só que eu não queria fazer jornalismo, porque eu fiz direito e depois eu fiz publicidade. Fiz comunicação com publicidade. Mas eu não queria jornalismo. Eu não gosto de ser jornalista e nem de tentar parecer jornalista. Entendi. Aquela coisa não é formal. Né? Não gosto de nada engessado e faz uma pergunta e fica quieto esperando a resposta. Não, eu quero isso. É tão legal desenrolar. A gente se atropelando. Um fala. Eu quero me atropelar, eu quero falar, e eu quero rir, e se tiver que dar uma xingadinha, a gente xinga, não tem problema não. E assim, e o papo vai saindo. Porque eu sempre falo isso, né? Quando a gente tá aqui batendo papo, o papo é a estrela. O papo é a estrela. Porque assim, o papo nada é sempre combinado, legal. Aquela coisa, não. O papo é sempre relevante, tem interesse público, é legal, é divertido. Agora, a forma de conversar tem que ser despressurizada, tem que ser tranquilo. Verdade. Faz de conta que a gente tá numa mesa de bar. Só que por acaso tem câmera apontada pra gente. Nem tô lembrando das câmeras. Mas é justamente por isso. Porque é o clima de bate-papo. Eu não sou muito assim com câmera, não. Mas também eu nem tô lembrando. As daqui são estratégicas, né? Que você quase nem vê. Ela não fica na tua cara. Não, e assim, no início a gente ainda sente e tal, depois você, a conversa já flui. Mas é tranquilo. Então, eu acho que para tudo na vida é assim. Aí, voltando lá, nos papos estéticos, tudo na vida é isso. Quando você vai, que você senta naquela cadeira, que você faz um procedimento. Por exemplo, eu com minha boca torta. Você for lá e falou assim, eu posso botar no lugar. Pô, em 15 minutos, quando eu me olhei no espelho, a minha boca estava no lugar. Eu falei assim, cara, é isso. Porque aí eu saio de lá, Valéria, eu saio de lá tão feliz. E você sabe que eu sou medroso. Feliz, mas eu saio de lá... Enfim, vamos levantar. Peraí, deixa eu levantar um pouquinho. Deixa eu respirar. Aproveitar então, vamos tirar uma foto do filho. Tirar uma foto do filho. Ai, meu Deus. Só para não perder a viagem. Exatamente. Mas assim, cada procedimento que eu faço, eu olho pra mim e fico assim, caramba, isso aqui melhorou. Tava me incomodando e agora tá legal. Você foi um dos responsáveis de eu ter largado a odontologia clínica, eu falo. Conta essa história. Porque você... Eu comecei a trabalhar, e 2 dias eu ainda atendia criança, botei uma mesinha lá da Tokstok, uns negocinhos. Só que aí você foi tendo resultado, foi me indicando tanto paciente que chegou uma hora que eu falei, gente, não dá mais para eu fazer clínica odontológica. Minha agenda hoje, a semana toda, tá para harmonização. Como é que eu vou botar criança nesse meio, nesse mundo? Entendeu? Aí eu fui parando. Quando eu olhei, já não tinha mais cadeira. Foi bom. Não, porque, mas assim, foi legal. Porque as pessoas que eu indiquei, elas gostaram, ficaram felizes e assim, sempre falando, vou levar fulano, agora eu vou levar não sei quem, vou levar não sei quem. Vem gente de outro estado que é parente meu que vai, não sei quem. Eu falei, gente, virou uma bola de neve. Então, assim, o mérito é tempo. Não, mas assim, foi uma coisa. Agora, por exemplo, tem uma odontopediatra lá na clínica, eu fico... Quando ela recebe criança, eu fico doido pra lá dar uma besouradinha, Você até falar um pouquinho, né? Vou, faço quando carinho, você tá desocupado, o que é muito difícil. Aí fala, deixa a tia ver, entendeu? Não. É o que eu sinto falta da odontologia, é a odontopediatria. Com todas as dificuldades, sabe? Assim, Mas aquele negócio amor, né? de comprar um brinquedinho pra dar pra criança, aquela coisa. Eu ainda cheguei a pegar sua antessala cheia de brinquedos. Sim, tinha Lego, tinha negócio tudo. de montar, tudo, tinha livrinho, cadeirinha, mesinha. Parecia um jardim da infância. Stock, Muito agora, bom. Mas assim, isso aí eu sinto saudade. Não assim, que eu pense em voltar. Agora eu tô até diminuindo um pouquinho mais meus horários, entendeu?
porque é isso, né, Marquinhos? A gente tem que aproveitar a vida Tem que ter agora. vida, né? Você tem que colher o que você plantou. Porque senão você só fica Senão você amealhando, só mas fica- você não desfruta nada Não também. desfruta nada. Mas até que você Entendeu? também sabe viver bem. Você também, Não, isso- quando você isso- tira uns diazinhos de férias, você aproveita bem, né? Isso E faz umas eu viagens, sei. passeio. Você acabou de chegar de um cruzeiro agora. Foi com a mamãe, a Mônica, foi super legal. Deve Foi a ter melhor sido, experiência de ficar com elas. Que No hoje dia em dia a dia, quase não é possível, de né? Sempre. acordar, dormir, almoçar, tomar café. Porque mesmo entendeu? morando todo mundo perto, a vida é muito você acaba atribulada. muito, né? Você acaba não tendo esse contato. Porque Foi às vezes a gente muito quer, mas não tem tempo. É. É E a verdade. mamãe é muito divertida, a Mônica também Nossa. é ótima pra Você estava em ótima companhia. viajar. É. Aham. Aí, E é bom que dá uma recarregada nas baterias, né? Deu. Chega com mais Eu disposição. tô meio cansada, Marquinhos, que eu tô com o neto de férias, né? Eu já ri muito dos memes. É assim. Ei, quem tá animado no primeiro dia de aula? Aí. Ninguém. A criança, eu, aí essa voz, mas. O pessoal no chão. Falei, gente, não, e outra, era um meme, era a mãe chegando na escola e a diretora. A escola toda inundada, e a diretora, sinto muito, senhora, as aulas iam começar hoje, mas eu não vou poder ficar com a sua filha, porque a escola inundou, a mãe dá um bicão na filha, fala, tem problema não, sai nadar. A criança tá posta. Falei, gente, coisa horrível. Deixa ela ir, ela se Tá, vira. eu tiro um pouco, é uma delícia. Mas, assim, eu vou... É porque demais enjoa, né? Não, é aquilo, tô cansada. A vozinha tá cansada. Chega uma hora que as férias têm que Chega acabar. uma hora, já tô contando os dias pra dar uma... Porque eu gosto muito de ficar sozinha. Então, às vezes, eu sinto falta. É uma delícia. Eu sei que semana que vem, quando eu chegar e não estiver, eu vou sentir falta, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, você também precisa Mas descansar eu um pouquinho. preciso, sim, ficar um pouco E ele precisa sozinha. voltar também pra rotina E dele. ele voltar pra rotina, Que ele também pra deve estar aula. sentindo falta. Ele também tá sentindo, né? sente saudade da mãe, da casa, entendeu? Mas, Valéria, você chegou agora aí e já tá lotada de trabalho. Então, esse mês, Marquinhos, eu tô trabalhando, mas esse mês não é um mês, assim, de loucura. De loucura, não. Até porque... Janeiro nunca é mês de loucura de nada, né? As pessoas têm loucura pra viajar. Exatamente. Até porque você tem que ter bom senso que alguns procedimentos... Essa semana mesmo eu falei pro paciente segunda-feira, ela pode pegar sol? Eu falei, não. Melhor não fazer agora. Não faz agora. Ah, mas eu tô indo pra São Pedro da Aldeia. Então você não vai poder fazer. faz na volta. Você tem que ter responsabilidade em relação. Ah, mas o problema é do paciente. Ele vai assinar que não pegou o que você orientou. Se ele pegar, não. O problema é meu. desnecessário. Entendeu? Não é um mês assim, mas eu não posso reclamar porque eu trabalho só com harmonização, entendeu? Eu tenho a minha clientela certa. É verdade. E sempre Tá entrando. sempre aumentando. Sempre aumentando. Eu agora tenho o espaço lá que tem a menina da estética, tem drenagem, tem todas as especialidades de odontologia, eu faço a minha muito bom. aposentadoria. Você tem uma clínica boa. Entendeu? Isso aí também já ajuda a dar um equilíbrio. De vez em quando eu vou lá fazer Entendeu? uns desmatamentos também, nariz. Isso. Né? Nossa, aquela puxada fiz, de cera do nariz. O homem tem muito homem que faz depilação, sensação. orelha, nariz. Eu passo orelha e nariz, mas puxar nariz, eu vou falar, Não é a fácil, sensação que parece que você morreu, sua alma saiu do Não, corpo. aquilo não é fácil, não. Eu Nossa, faço da orelha dá pra também. aguentar. Agora do nariz. Nariz com linha. A linha você quando quer tira os falecer. pelos de sobrancelha, aquele pelão, né? Dá pra aguentar. Mas a cera do nariz dói muito. Nossa senhora. Os pelinhos aqui, ó, que eu faço, aquilo que assim, ó, aquilo que dói. Eu não sei como é que uma mulher consegue se depilar, sinceramente. Aquilo com linha dói. Mas a gente faz, né, minha filha? A beleza Meu entrando Jesus. e a feiura saindo. Gente que tem medo de agulha, calma que a beleza entrando. A beleza entrando, faz, tá ótimo. Ó. A feiura saindo, a gente não pode falar. Foi uma paciente uma vez que falou pra mim. Eu falei, a beleza entrando, ela e a feiura saindo. Eu falei, isso é a senhora que tá falando. A feiura saindo, se você vier fazer a harmonização. Se vier fazer demonização, aí já não garante. Aí já não garanto, aí fica feio. Vem cá, né? hoje em dia, quais são os procedimentos que mais são feitos? Quais são assim, os que mais que as pessoas vão e a maioria fala, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. A toxina é o carro-chefe, né, Marquinhos? Tirando o Botox, todo E mundo lápis. precisa na vida. Toxina,
e lábios. São os procedimentos mais E os masculinos também? procurados. Também. Homem mais toxina. Eu tenho feito muito no público masculino bioestimulador. Os homens malham muito, aí começa Essa a perder região muita gordura começa a descer. de face, entendeu? Para dar um levante. Tem homem que faz lábio, tem, mas não muitos. Entendeu? Assim, não é mento, Sim. mandíbula. Entendeu? Assim, eu se eu não Nariz, eu não tivesse, faço nada em se eu não nariz. tivesse a boca torta, eu não precisaria fazer. É porque de vez em quando cai mesmo, né? Não, e você fica com o lábio superior muito Fica muito fininho. estranho. Parece uma linha, né? Assim, Fica muito engraçado fininho. que ninguém percebe. É porque eu faço divulgação. Mas fica tão natural. Não, né? o seu Porque não é aquela arco, coisa- você não pode botar o arco do cupido, e nem nunca quis. Eu só quero mesmo deixar a boca normal, né? Sem estar com Esses dias mostrou um cantor sertanejo, até esqueci o nome, que o rosto dele ficou altamente feminino. Não dá, Fizeram né? de um Não dá. jeito, esqueci o nome, não é cantor muito conhecido não, mas o rosto dele estava... essa região de malar muito sobressaltada, com linha de marcação isso? de blush. Sério? O mento. O rosto dele Mas não muito tá em transição, feminino. não? Não De sei, repente? não pode ser, né? Apilada. É estranho. Não, mas não era. Mas todo mundo comentando antes e depois como ele estava Como é que muda, né? diferente. O homem, você tem que botar os traços masculinos. Sim. Entendeu? E eu acho legal porque a marcação é toda diferente, né? Tanto para Marcação, toxina como para preenchedor, né? com Que certeza. o preenchedor masculino é de baixo assim, né? Um leque assim. Depende a de mulher assim. dos pontos também que você vai fazer de preenchimento. Depende, por exemplo, você já fez a minha mandíbula. Sim. Aí é um treco assim. Pois é, porque mandíbula quadrada, eu particularmente mulher não fica acho feio, né? bonito. Tem mulheres que procuram, eu explico, ó, não acho bonito. Não é um traço feminino, entendeu? Mas tem casos e casos, né? Tem casos que eu prefiro não fazer. Por exemplo, eu tenho paciente que faz uso de hormônio. É difícil você trabalhar, porque geralmente o paciente fica com o rosto mais masculinizado, a pele acneica, Sim. entendeu? Valéria, para essas pessoas que têm bruxismo, quando que a toxina ela é importante não só numa questão estética? Que eu sei que você tem uns pacientes que usam também até por uma questão de saúde mesmo. Sim, porque eles começam a ficar... Mas não é só bruxismo, né? São outras não, coisas, você pode usar para cialorreia. Explica um pouquinho desses aí. Você pode usar para cefaleia, tá? Em região de têmpora, região mais superior, região frontal. Isso A varia toxina muito. botulínica nessa região, ela evita a pessoa ter enxaqueca, né? Isso, para Não melhorar é que a você nunca enxaqueca. mais vai ter, Não, mas tanto é que ela é você mais tem tranquila. Eu sei porque isso acontece comigo, porque eu Isso. tinha muita enxaqueca. Depois que eu passei a fazer a toxina, Alivia. assim, de vez em quando, assim, é muito mais raro, mas quando vem, é bem mais fraca e insuportável, porque antigamente eu não conseguia ficar em tem lugar, pessoas que ficam eu tinha que até ficar a no quarto luz, escuro, a luz incomoda demais e barulho também. Então era assim, quarto escuro, total, silêncio. Total, imagina. E depois da toxina, assim, eu preciso estar um pouquinho quieto, mas não precisa estar escuro. Não precisa tanto. Por exemplo, paciente que tem, às vezes, Parkinson, que fica babando, né? Sim. Fica com cialorreia, você pode colocar... É bom fazer esse tipo de aplicação com a tomografia feita. Sim, e qual é a região que se aplica para quem tem esse tipo de problema? Então, você pode botar submandibular, tá? Até em glândulas Submandibular. salivares nessa região que você vai colocar, nas glândulas, tá? E varia muito da indicação também o do bruxismo, né? Que você tem que ver o local que o paciente tem mais força. É que chega a desgastar o dente, né? Chega a desgastar, chega a dar aquela abrasão. Essa paciente não foi que estava dando depoimento ontem, não. Que estava ouvindo o depoimento, ela já está com os dentes bem desgastados, até com a coloração. Porque hoje em dia tem assim vários pontos que eles falam, toxina botulínica full face, no rosto todo. Quais são os pontos que tem trabalhos científicos
que você pode trabalhar com segurança. Não são todos. Entendeu? Então tem paciente que chega e fala, Valéria, por exemplo, paciente que fez muito lifting, ela vai ter uma modificação ali na estrutura dos músculos da face. Você começa a fazer abaixador do lábio, mentoniano, entendeu? Você tem que olhar se não teve uma alteração ali anatômica, entendeu? Devido a vários lifts, ou até mesmo você pode ter problema. Eu mesmo já tive um iniciozinho de intercorrência, uma paciente tinha feito o lifting, tinha colocado gordura no lábio, entendeu? Eu tive que agir rápido com ela. Por isso você tem que sempre ter um antídoto, não usar materiais definitivos, entendeu? Material que você tem. Isso não se usa mais, né? Mas tem gente que ainda usa, né? Muita gente usando, Marquinhos, muita gente. Que é o PMMA, né? É, muita gente, porque é barato. Valéria, uma coisa também que até hoje a harmonização não é mais nenhuma novidade. Assim, vem muita novidade, mas ela não é mais novidade. A harmonização em geral, né? Sim. Todo mundo sabe que existe harmonização facial hoje em dia. Então, assim, ainda tem gente que chega perto de mim e fala assim, quanto que Valéria cobra pra fazer isso? Eu falo assim, gente, não é assim. Não é assim. Ela precisa fazer uma anamnese, ela precisa te estudar, conversar contigo, ver o que te incomoda. Porque, de repente, ela vê um negócio em você que você nunca se viu e aquilo nunca te incomodou. Nunca te incomodou. Entendeu? Eu seguro um pouco, eu sempre pergunto qual a sua queixa. Isso. O paciente até mesmo para não colocar. Que tem que ter. Onde tem estética tem que ter psicologia. Para eu não colocar problema na cabeça, eu vou falar do lábio, mas às vezes o lábio não incomoda ela. Então vamos ver o que está incomodando ela a princípio. Aí depois, quando chegar na hora da cereja do bolo, para você dar um acabamento, você pode falar: vamos mexer um pouquinho no seu lábio? Eu mesma relutei muito. Meu lábio é um lábio pequeno. Meu amigo querido, doutor João fez, já estou precisando procurá-lo novamente. E fez bem. Entendeu? Mas que eu botei um pouquinho, eu não usei nenhuma seringa. Porque eu sempre... A minha foto de 15 anos eu tinha um lábio pequeno. Imagina agora eu parecia com um bocão. Boca louca, do nada. Pô, Deus me perdoe. Entendeu? Isso vai muito da vontade, né? Vai muito da vontade. A pessoa tem que continuar se vendo do jeito que ela é. É, gente, assim, tudo bem, nada contra quem quer os exageros. Eu não vou fazer. A pessoa pode procurar outra pessoa, não tem problema. Exagero não, né? Entendeu? Mas exagero, eu não... Fica puxado demais. Fica puxado, fica feio, né? E queima meu nome. E o que eu mais acho também, engraçado... entendeu? Além de tudo, me queima, né? Que tem tanta gente que faz tanto procedimento... Faz tanto procedimento... que ela acaba se tornando a alegoria de si mesma. Ela parece uma alegoria. Eu já vi umas caricaturas. Gente, já vi umas mulheres aqui na nossa rua principal, aqui, na nossa Oscar Freire, que eu vou te contar uma coisa, hein? Que eu fico olhando e falo assim, gente, como é que pode essa pessoa achar que isso tá bonito? E gente passa e ri, tem gente que passa e ri. Agora no cruzeiro, eu tava sentada, entrou uma loura, um salto desse tamanho, corpão bonita, mas tinham dois rapazes assim, eu não ouvi por causa do barulho. Leitura da Abel, você acha isso bonito? Eu acho que é homem. Olha só. As pessoas podem estar na dúvida. A mulher outra vez fica em dúvida. Sabe o que acontece? Falei, caramba. A moda hoje em dia tá tão exagerada que a mulher tá colocando cabelo postiço, cílio postiço. E o cílio postiço parece um espanador de pó. Se você virar a pessoa de cabeça para baixo, ela piscar, ela vai até o chão. Aí bota umas unhas desse tamanho que gente, parece eu não uma sei garra. Como é que aquela pessoa consegue aquela unha te se vestir, como ela vai ao banheiro. Tomar banho, ir ao banheiro, com aquela unha aqui assim, gente. Que é isso? Aí as mulheres estão assim. E elas acham que isso é bonito. Eu duvido que tenha um homem que fale que aquilo é bonito. É bonito. Não é. Não é bonito. Um cílio daquele, Valéria, onde que aquilo é bonito? Se a pessoa botar discreto, até tudo bem. Mas aquele cílio dele, eu prefiro passar. Eu já usei muito tempo. Eu já usei um tempo. Cílio pequeno. Gostava. Mas aí eu gosto, eu lavo o cabelo todos os dias. Eu molho, eu quero esfregar meu rosto. É
uma coisa que me incomoda um Não pouco. pode Tem fazer, né? Vai pessoas cair, que né? não ligam, entendeu? E eu acabo ficando com um toque. De 15 em 15 dias eu quero tirar e trocar. Entendeu? Aí também acaba danificando. Aí você tem que arrumar um tempo que você não tem, né? Porque isso é demorado. Exatamente, Sei lá, eu só acho o seguinte, a moda hoje em dia tá muito estranha. Porque cada vez mais está levando a pessoa ao extremo. Ao extremo. E a pessoa, ela quer ficar no extremo. E ela acha que tá bonito e não Ontem eu tá. falei assim pro Hugo, Não tá bonito. meu queridinho, né? Meu Hugo. braço direito e esquerdo lá do consultório. Eu falei, eu acho que eu vou botar uns cílios pra amanhã. Ele, não acho melhor só não botar nada. Passa rímel mesmo, tá bom. Porque a gente fica preocupado. Mulher é um bicho diferente. Mas, ó, é sério mesmo, se perguntar, se os caras falarem a verdade mesmo, sem querer, assim, sem a preocupação de querer agradar, Ninguém não gosta. Não gosta. Unha gigante, aquela ponta que parece É, cada unha que é assim, ó. A que minha vai natural furar mesmo. teu coração até. Cílio exagerado. Pra que cabelo na cintura? Quem acha isso bonito? Quem acha? E aquilo deve dar uma dificuldade pra pessoa limpar, não deve? Prático Que é um não é. cabelo por dentro do outro, né? Prático não é. Não é possível que aquilo seja prático. É. Porra, o meu cabelo desse tamanho, eu lavo também o cabelo 2 vezes por dia ou 3 até. Ué, eu lavo o cabelo Toda vez que eu tomo banho, eu lavo o Exatamente, cabelo. se eu tomar, eu tenho cacuete. Meu cabelo é curto. Já lavo, imagine um cabelo daquele. Eu agora tô fazendo assim, eu passo shampoo de manhã e o condicionador. Aí quando eu chego do consultório, eu jogo água. Se eu tiver ficado muita coisa, eu passo mais só um pouquinho de shampoo e não passo E esse verão, esse calor que a gente tem de sensação de 50 graus, quem aguenta isso? Eu fiquei muito na piscina lá com tem que aproveitar, né? o Férias. neto, até os meus cabelinhos brancos. Ele falou, vou passar cabelo verde. Falei, verde? Falei, deve ser Muito do sol cloro. do cloro. Deve ser do cloro. O cloro deixa o cabelo verde. Ele deixa o cabelo verde. Ele tava mostrando aqui, eu falei, deve ser o local branco que ficou verde. É isso mesmo. Entendeu? Mas A mulher loura, se ela ficar muito em piscina, ela Fica. Eu sei que lá no clube ficava. não, e o calor tava insuportável, né, Marquinhos? Esses 2 dias aí Meu tá Deus. menos Tá pior, menos, mas tá calor. menos, tá calor. Mas tá menos pior. Agora eu não sei até quando que vai isso, não. E Eu acho pior que até só o melhora em final de maio, tá? semana. Que fala assim, em abril melhora. Melhora não, porque ano passado a gente nem teve outono. A gente teve uns ano 3 ou 4 passado, dias deixa eu falar só uma coisa, tranquilo. eu não lembro de ter posto. Porque eu tenho uns casacos assim que a gente usa no inverno. Que no ano passado ano não usou. passado eu não usei. Não teve frio nenhum. Teve, acho que, contando entre outono e inverno, 8 dias que dava para usar um moletom. Eu acho que eu usei, sabe porque eu fui pra Bariloche. Aí tudo Aí nós bem. estávamos na semana que nevou, aí eu usei. Aí sim, aí tirou do armário lá. No armário, não. E eu lá na viagem com a minha irmã, entrei num dia da festa do comandante, as velhinhas lá, as colegas todas cheias. Eu entrei no elevador, tava um cheiro de chá. Aí eu falei assim, nossa, que cheirinho de chá. Aí a minha irmã olhou e falou, fala baixo, é na fitalina, não. Vocês vendem tanto um pouco da fitalina. É um cheirinho bom, né? Chá verde, sei lá, porque eles passam mais. Eu falei, gente, Chá que mata barata. meu Deus, aqueles. Mas é engraçado. Eu falei, será que você não é Mas deve ser essas coisas pra tirar. Porque tinha roupa de brilho, né? Até hoje eu vi um brilho pra homenagear o carnaval que está chegando, né? Pra sair bem na fita. Sai bem na fita, eu vou logo trazer um. Mas isso. Mas, meu Valéria, Deus. qual o conselho que você dá para uma pessoa que nunca fez harmonização, tem muita vontade de fazer e ao mesmo tempo tem medo? Porque as pessoas têm medo daquilo que elas não conhecem. Você, como expert no assunto, qual o conselho que você daria para uma pessoa que tem muita eu vontade acho de que fazer? primeiro, ir num profissional indicado. Não indicado pelo Instagram. Uma pessoa que já tenha feito procedimento. Nada contra o Instagram, tá? Mas você vê o resultado do Instagram. Eu, por exemplo, eu não vou procurar fazer uma cirurgia médica, nem do meu neto, nem minha, nem através do Instagram. Vou
queria saber a indicação de uma outra pessoa, né? Fazer conversar bem com o profissional, perguntar o tipo de produto que eles usam, entendeu? Não é vergonha nenhuma, gente. Você ir no profissional e perguntar, você pode me falar qual o produto que você usa, qual é a toxina botulínica, qual é o preenchedor, o bioestimulador. Né, gente, você vai lá no consultório, eu pego a etiqueta, eu pego a etiqueta dos produtos e coloco e dou para o paciente levar, entendeu? E fazer as coisas com cautela, né? Primeiro, procurar um bom profissional, profissional com indicação. Não precisa ser profissional de mídia, famoso, nada disso. Pessoa que já tenha ido, mais de uma pessoa, entendeu? Tenha feito um bom trabalho. Já tenha visto o trabalho dessa pessoa. Isso, ver a acessibilidade. E o que mais essa pessoa precisa saber antes de tomar a decisão? Quais são as informações que ela precisa saber para ela se sentir segura? Em relação ao profissional, ao procedimento. Então, primeiro saber as contraindicações, entendeu? Se foi feito um exame clínico de acordo, se foi feita uma boa anamnese, perguntando se o paciente era hipertenso, diabético, se tinha feito algum procedimento definitivo antes, que às vezes nunca fez a harmonização facial, mas há 20 anos atrás foi a um cirurgião, sem problema, porque era o material utilizado, sim, e fez algum tipo de procedimento. Em caso de dúvida, fazer um exame de imagem. Na verdade, o exame de imagem tinha que ser feito em todos os pacientes, a partir do momento que eles sentassem. É porque, às vezes, você não tem condições de fazer. Mas, por exemplo, tem pacientes que eu falo, bom, se não pode fazer o exame de imagem, não pode fazer o tratamento. Essa semana mesmo veio o resultado de uma paciente que tinha metacrilato, e bastante, não é pouco. Que aí fica perigoso, né? Porque você não pode furar uma cápsula, um metacrilato encapsulado. Entendeu? Então você vê o profissional, responder as perguntas com sinceridade. Que às vezes o paciente fala, eu acho que... Não fiz não. Mas procurar se recordar, entendeu? Fez a esterilização do consultório. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Eu sou muito caprichosa com as coisas e trabalho com parceiro. Todos os meus planos de campo são todos esterilizados, entendeu? Precisa? Por que não? Se eu encostar algum, entendeu? Você tirando o plano de campo, tá estéril. Se você encostar alguma coisa, vai encostar em cima da pessoa. Você fazendo procedimento em mim, às vezes você troca de luva 3 vezes. Eu troco. Eu acho um absurdo. Não, já mexi em outra coisa. Não, porque eu já mexia, eu vou passar, entendeu? Se eu mexer, fizer alguma massagem intraoral, aquela luva tá contaminada. Eu não posso usar no rosto. Eu não posso usar a mesma cânula. Não posso usar a mesma agulha. Uma coisa também que eu acho legal é que quando você está fazendo o procedimento da toxina, você só usa uma seringa para 4 furos, depois você joga lá fora. Porque o bisel ele engrossa, da seringa fica. Mas tem gente que vai fazendo, né? Quando eu comecei, só que dói, né? Quando eu comecei os primeiros cursos, as unidades todas eram colocadas dentro de uma seringa. Por exemplo, a minha toxina, ela é feita a reconstituição seca, de 1 para 1. Não é de 1 para 2, de 1 para 3, de 1 para 4. Senão daqui a pouco não dura nem uma semana, né? Entendeu? Aí você, às vezes, a pessoa procura um local mais barato, mas que não vai ter durabilidade. Entendeu? Procurar boas marcas, bons profissionais, olho no olho. Eu gosto muito da toxina que você coloca em mim, que é a Dysport. Eu gosto muito dela. Dysport, que é a que mais segura pra mim. São as melhores. Eu tenho simpatia pelo Dysport. Eu agora só estou usando o Dysport porque a aceitação tá melhor. E pra quem faz, eu faço musculação, quem faz muito esporte, tem que fazer uma coisa que fique mais consistente. Porque você... Senão vai embora muito rápido. Senão vai muito rápido. Entendeu? Tem alguns medicamentos que são utilizados para ajudar na rigidez muscular. Isso é ótimo. Entendeu? Agora, o que faz também? Ele diminui o tempo de ação. A oxandrolona, por exemplo. As pesquisas
Dizem que diminui, porque por um lado você está dando tá fazendo administrando um produto para relaxar e no outro para tonificar. Quem vai ganhar? Se você faz um meio termo, dá tem que saber como é a agora o meio termo, que é o especialista que exatamente, quem está indicando o medicamento intraoral tem que saber. Valéria, e assim, o cara que quer fazer, o homem que quer fazer, mas ele tem vergonha de ir num consultório de harmonização, porque ainda existe assim, ainda existe que nunca fez nada, mas ele tá cheio de olheira, ou então tá com a testa que parece cheio de quebra-mola. A harmonização masculina é muito legal. E eu já vi umas fotos de antes e depois, um senhor de 70 anos, ele parecia que era filho dele, e não que tá exagerado, ele remoçou, e você olha e fala assim, caramba, como é que pode legal. Isso? E natural. De um jeito legal. Agora é engraçado, agora tá mais difícil os homens terem vergonha, porque as próprias mulheres estão levando. Inclusive tem lugares que tá fazendo dia só de homem. Só de homem, Eu tenho paciente delegado, advogado, juiz, policial, muito policial, entendeu? Artista. É legal isso. Muitos globais vêm aqui em Niterói. Entendeu? Coisa boa, né? Bom, né? Olha, tanto profissional bom, tem gente que vem aqui. Não, só faço em Valéria Amaral. Que bom, né? É porque a gente transmite segurança, né? Transmite segurança e é bom no que faz. Eu não sinto sua mão, eu não sinto agulha. Eu sou medroso, mas eu não sinto nada. Tem gente que fala assim, fazer preenchimento labial dói pra caramba. Gente, eu não sinto nada. Tá anestesiado, mas eu não sinto. Mas tem gente que ainda anestesiado sente uma picadinha. Por exemplo, você trabalha com isso. Gente, eu não posso fazer tudo. Se eu fizer tudo, eu vou ser mediano em tudo. Quantos lasers novos estão no mercado? Gente, mal eu fiz o curso de já saiu o outro. Aí o que você termina já está defasado. Então não dá para eu fazer de tudo, não dá. Você tem que ser boa em algumas coisas. Algumas coisas. Não dá. Eu queria alugar todos os aparelhos. Esses aparelhos de laser, por que você não aluga? Eles dão um lucro. Algumas profissionais alugam com os técnicos para fazer, porque elas não têm conhecimento. Eu não vou fazer isso. Porque eu acho que você está arrumando problema. Porque eu não vou me sentir segura para indicar, olha, você é para esse laser. Você é para esse laser. Eu tenho que estudar todos e muito, gente, porque isso não é brincadeira. Eu acho também. Entendeu? E outra coisa também, por exemplo, aí o cara vai lá, porque assim, eu tô falando que assim, eu já fui essa pessoa. Eu quero ir, mas eu tenho vergonha. Eu quero ir, mas não sei. A gente marca no horário mais discreto. No nosso caso, a gente fez amizade, então foi diferente. Isso. Mas assim, uma pessoa que não conhece tudo, aí que ela assim, o que seria mais para facilitar? Na hora de marcar, marca o último horário, se você tiver sem graça. Porque você vai, geralmente, na primeira, você vai para ter uma conversa com a pessoa. Né? E geralmente é engraçado. Não sei se você foi nesse dia, que era um dia que só tinha homem. Já foi algumas vezes. Eu falei, gente, parece dia da harmonização masculina. Acho que o Hugo mesmo vai fazendo esse. Não, é engraçado porque assim, é tudo na boa. Assim, você fez o quê? Pô, eu tava cheio. Aí eu falei assim, não, eu tava cheio de coisa aqui na testa, tava feio pra caramba, tava muito velho, não sei o quê. Aí já ficou mais legal, não sei o quê. Mas assim, é tudo devagar. Os homens estão se aposentando, estão voltando para o mercado de trabalho. Porque a qualidade de vida melhorou muito e a expectativa aumentou também. Então, eles querem... Todo mundo quer ficar bem. Quem não quer trabalhar com a imagem, você vai procurar um novo emprego, você tem um bom currículo, legal, você está aposentado de uma empresa, você vai chegar com sua aparência não dá, né? Aparece cansada, desgastada. Já. E hoje em dia tem muita gente também trabalhando com internet. Então você tem, assim, apesar de ter filtros, mas você está bem, você tem que estar com o dente bonito. Exatamente. Se bem que outra coisa também que eu tenho pé atrás, todo mundo com dente de mentex. Isso aí é uma coisa horrível. Eu acho bonito e tudo, mas tem anatomia, todo mundo tem assim, design anatômico. Vou te falar. É modismo, né, Marquinhos? Uma boa faceta, uma boa lente de contato, feito ok. A gente tem que ver que de acordo com a cor da pele, idade... Não, e tem uns mentex brancos e uns dentão de cavalo, que as pessoas estão ficando de dentão, coisa esquisita.
desproporcional. Dá um sorriso para Teve um uma cavalo. artista dessas, foi a Maiara ou Maraísa, uma dessas Nossa senhora, duas. muito louco. Que estavam. Acho que eles até mudaram um pouco. Tinham colocado uns dentes muito grandes. Muda muito Você as fica até feições. bicudo. Fica. Porque assim, é um Fica dente que tá muda na a ver frente do teu a dente. dimensão. né? Então, assim, aquilo já precisa de mais Já espaço. projeta aí. Já projeta. Pô, aí tem uns que estão botando uns dentão. É. E você vê que tudo é um conjunto da obra, né, que a gente fala. É o cabelo, O cílio, o dente, a beiça. a sobrancelha bem feita, a sobrancelha da Nike. a sobrancelha bem feita, e você tratar da pele também. Não adianta você querer pegar sol, fumar, beber, ficar esturricando e fazer bioestimulador, toxina. Cuida um pouquinho da pele, gente. Tem creme, você não precisa comprar cremes caros. A pessoa acha que fazendo aquilo já resolveu. Não resolveu. Aquilo ali dá Pode uma até melhorada. Sim, você pode usar um bom hidratante. Não entra, a gente não entra aqui. Você pode lavar até o rosto com sabonetinho de bebê, que o pH é mais suave, tranquilo, né? entendeu? Mas você também tem Esse que sabonete cuidar. que tem a base de creme, tipo da Vene, tipo Dove, assim. Tem muitos. Tem muito sabonete assim, muito que às vezes é até mais barato também, né? Se a pessoa, não, eu não posso comprar creme caro. Então, usa um sabonete que tenha umas tipo opções. sabonete Nivea. A gente tá fazendo aqui um monte de merchan aqui, até parece. né? Mas assim, que são sabonetes baratos que você pode usar. Isso. Que tem um creme, E pelo tem menos. outras marcas. Agora a farmácia tem um hidratante, muito né? creme. Entendeu? Pra pessoa usar, que a pessoa também tem que se cuidar. Tomar uma vitamina. Esse mês eu Uma peguei vitamina C no rosto muito é legal. sol, voltaram umas manchas que eu não tinha, ó. Nem fala de Não mancha. fala de mancha, Nem fala Mas de eu mancha. falei, gente, o que eu vou fazer? Também parar de viver por causa Calor de disso, eu tô 50 fora. graus, Não. neto de férias. Adoro ir à praia. Você não pode pegar Eu falei, eu fiquei com umas manchas que tinham, há muito tempo sumido. Mas Eu falei, amo a praia, dar uma corridinha na praia. pegar um sol, te dar um gás, vitamina D. Senão fica todo mundo com carência de vitamina D, viu? É a vitamina mais carente do momento. Todo mundo Você tem que estar. que é filtro solar, escritório. E o legal também é que quando você vai dar uma caminhada, quem tem essa oportunidade de morar perto de praia, ter uma orla, você pensa na vida, vai ajustando seus pensamentos, sabe? É um Rivotril natural aquilo. Pô, muito bom. Relaxar um pouquinho. Relaxar. As pessoas precisam entender que ser simples não é fácil, mas é o principal na vida, é primordial. Não fiquem estressados querendo fazer fortuna, trabalhar, não sei o que lá. Gente, isso que assim, eu é falo. importante, mas não faça isso a coisa primordial da sua vida, que senão mais à frente você vai ter uma condição boa, mas não vai ter saúde para Você desfrutar. sabe que eu me alegro, me agrado com coisas tão simples. Eu também. Eu fico feliz com um filme no Netflix, Não, Valéria. eu também. Olha, é engraçado. Tem um camelô ali na. Vou falar besteira. Se tiver que cortar, Não vai cortar corta. nada. Tem um camelô ali na Gavião Peixoto. Eu adoro lá naquele camelô. Um monte de brinquinho de R$30. Eu adoro. Aí ele fala, esse aí tá, eu boto. Aí teve um dia que a paciente falou assim, nossa, você tem coragem de vir com esse brinco? Ué, Essa pizza de brilhante. Eu falei, que pizza de brilhante, mas eu comprei. Não, pior foi um dia que eu tava com o brinco dele. Saí do consultório, parei naquele ponto da UF, de noite, 9 horas da noite, chuviscando. E eu tinha levado uma pera e um biscoito, não tinha comido. Aí tinha um cara, pô, estou com fome. Já te contei essa história? não, mas eu sei quem é o cara. Aí eu abri. Falei, não, mas ele não fez nada comigo, não. Eu falei, você quer uma pera, um biscoito? Ele quer. Ele falou, nossa, que joia que a senhora tá. Maravilhosa. Eu falei, que joia, menino, isso é do camelô. Ele, eu conheço joia, eu já trabalhei com joias. É um de cabelo aqui assim. Aí eu falei, meu Deus, pra que eu fui abrir? Eu botei a pera, porque dá até medo, né? Não, ainda fiquei conversando um pouco. Porque às vezes ele tava só elogiando, mas tadinho. a gente não conhece ninguém. Mas a gente fica com medo. E eu me expus, entendeu? Aí eu cheguei em casa, até meu filho, mas pra que você foi abrir o vidro? Foi pra dar pera, menino.
E o biscoito, como é que vai passar a pena? E o biscoito... Infelizmente, na realidade que a gente vive, você correu um risco. Ainda bem que não aconteceu nada. Ainda bem que não aconteceu nada. Porque às vezes a gente quer até fazer uma coisa legal, mas às vezes não. Eu falei, nossa, eu abri um pedacinho, tava chuviscando. Aí eu dei a pera, dei a coisa, mas ele ficou numa boa. Mas eu fiquei com medo, assim, fiquei um pouco... Mas você ficou com medo depois, porque você fez tão natural, né? Na hora... Mas também depois relaxou, podia né? ter puxado, puxado, mas eu sempre penso essas coisas boas. Eu vou pela leitura corporal, né? Que assim, a pessoa elogiou, e ela ficou ali no elogio e ficou de boa e tranquila. Ela não pronunciou... Então, é só o elogio mesmo. Em fazer nenhuma... Porque em Niterói tá uma coisa horrível pra gente andar. Tudo que é lugar. No Rio também, né? Tudo que é lugar. Não é só aqui no estado do Rio, não. Apesar do Rio agora receber um apelido, né? Eu vi num meme. Sério? Como é que é? Acho que é Medellín brasileira, o Rio de Janeiro. Tava mesmo no meme. Eu falei assim, gente, aonde que a gente desceu, meu Deus? Medellín brasileira, Rio de Janeiro. Bravo, não. Olha o nosso papo de harmonização, vem para segurança, passei pra neto, Mas é assim que tem que ser. Mas é assim. Podcast é assim. Valéria, deixa aí pro pessoal que ficou animado, que ficou encorajado, assim, principalmente o pessoal de primeira viagem, aonde que te acha, onde é seu consultório, onde que é seu endereço, suas redes sociais, fala aí um pouquinho aí pra galera aí. Eu tô na Rua Miguel de Frias, 150, salas 911, 912. É aquele prédio em cima da Bisturi. Que é um prédio no bairro de Caraí. Eu trabalho de segundas às quintas, tá? Porque sexta-feira você já se dá. Sexta-feira você já se dá o prazer de ser sua. Eu trabalho de 1 até as 8 da noite. É bom que o pessoal saia do trabalho. Meu Instagram é doutora Valéria Amaral. A Facebook a gente quase nem usa, todos são a doutora Valéria. Doutora Valéria Amaral. E para marcar, para agendar, aí agenda com o Hugo e qual é o telefone? Então, não sei o telefone do Hugo de cor, mas eu posso dar o meu. Dá o seu. 999871440. Eu vou deixar também na descrição do nosso episódio, tá? Todos os seus dados. Aproveitar o carnaval, o pessoal ficar mais bonito. Isso, o pessoal que quer também conhecer a doutora Valéria Amaral, sem um papo com ela, sem compromisso. Um papo, toma um cappuccino. E se você vier falando que assistiu o podcast, não cobra consulta, viu? A sua anamnese é grátis. Pode ir sem compromisso, que vai ser muito bem atendido. Agora eu vou comprar até uma aguinha de coco, que eu tô achando que amei esse suco. Porque ninguém tá aguentando mais cappuccino, tá muito calor. Tá muito calor. Tá muito calor. Eu amo uma coquinha zero, mas também gosto de variar. Eu gosto de coquinha zero também. Coquinha zero é tudo de bom. Ainda tem gente que tem a cara de pau de falar que isso faz mal. Esse povo tá louco. Eu já tava tomando uma, a paciente falou assim pra mim, você é chique pra tomar coca zero. Tem que tomar água com limão. Mas é tão ruim. Deixa eu tomar minha coquinha zero. Deixa minha coca zero em paz, que ela não fez nada. Não fez nada, né? E a gente toma a nossa coquinha. E parece que é muito, é uma coquinha, cara. Duas, às vezes. Exato. Duas. A gente não faz mal a ninguém. Não vai fazer mal. E uma pessoa que toma uma coquinha zero geladinha, ela não faz mal, não quer guerra com ninguém, cara. Não quer guerra com ninguém, né? Depois da toxina, tô vendo que a sua... Tá em dia, minha, tá em dia. Mas aí depois eu te apresento, doutora Valéria Amaral, muito boa. Tá bom. Tô precisando fazer umas coisinhas aqui. Minha tá em dia, em volta do olho também. Tá em dia. Percebi. Aliás, a carcaça tá indo. Tá indo. Pra 39 anos. Pois olha, eu amei meu óculos. Amei. Rosemary Rosa. Rosemary Rosa Selection. Mostrar novamente. Vou te mostrar o que ela mandou pra mim, que eu até esqueci. Sério? Olha só esse aqui que ela me deu. Esse aqui, minha mãe vai olhar, vai apaixonar. Achei muito style. Olha isso, gente. Olha que maneiro. Vou até botar aqui na câmera. Lindo. Olha isso. Ó. Deixa eu ver, dá pra ver onde? Não. Peraí, vou virar aqui. Vou botar pra você. Mostra lá. Aqui. Vou virar aqui pra você se ver. Olha lá. Adorei. Olha lá. Muito rica, hein? Ficou cara de rica, botar esse tupete pro lado. Olha na tela. Amei. Ficou muito bonito. mesmo. E ele não fecha tanto pra usar no meio termo, ó.
entardecer, Eu acho que ficou assim, muito bonito no teu rosto. entendeu? Eu acho que ficou muito lindo. Ficou bem bonito. Gostei. Gostou do meu? Aí. Muito. Aí esse tá muito bonito, porque tá diferente, que ele parece que é retangular, né? Ele é diferentaço. Ele é E eu gostei diferentaço. muito. É. E esse aqui é da coleção nova também. Ah, depois eu vou mostrar pros meninos. É unissex esse não? Eu acho Não, mais muito masculino. masculino, É bem masculino. Pô, muito bonito. Tem uns aqui que são muito legais também. Vamos fazer aqui Mostrar um pra lobby, ela. que maneiro. Olha que bonito esse aqui. Esse aqui já é um espelhadão mais pra praia. Olha que maneiro. Ah, eu amo. Muito legal, né? Eu amo. É aviador, né? É, mas tem um aviador classicão aqui. Acho que é esse aqui, que eu amo também. Ele é bonito demais. Cadê aquele que você tava na foto? Esse aqui, Você é esse, mostrou esse aqui. Ó. Ai, tá muito gado, eu vou Esse é casar muito com bonito. você. Ah, vou. Esse aqui é bonito demais, né? Mas eu, com todo respeito, não. É, todo Essa é respeito. porta, tá, Marquinhos? Você tira. Não, meu Deus. Tirou nada. Da casa com ele. Ele tá com 39. Esse vai É, ser o problema. é. Empecilha só a idade, né, Marquinhos? Mas olha só, se Muito você. bonito esse. Deixa eu falar aqui com os correnteiros. Se vocês também quiserem se sentir mais bonitos, mais desejáveis, Rosemary Rosa Selection. Muito bonito. Aqui, ó, Rosemary Rosa Selection. E no site, se vocês quiserem ver os produtos, www.rosemaryrosaselection.com. Para quem mora na Europa, Portugal, tem a loja online lá, rosemaryrosaselection.pt. Vocês podem entrar lá no Instagram e quem quiser alguma encomenda, alguma coisa, pode ser por lá mesmo. Pessoal do Brasil, é só tirar o PT, né, e deixar o Rosemary Rosa Selection também Instagram, e vocês vão ver lá. E qualquer coisa que vocês quiserem, é só entrar lá no contato com o direct. Lá tem umas semi-joias Né? super bonitas também. Ontem eu fui lá na loja e eu tava vendo, realmente as roupas são muito bonitas, né, o espaço é muito bonito. Eu né? sempre frequentei lá. A Rosemary tá sempre lá no final da tarde, ela é muito legal. O ambiente também. é muito legal, você se sente em casa, não tem aquela frescurice. Você sente vai acolhido, sentir. Exatamente. Inclusive, eu estava falando com ela ontem que eu acho ela muito parecida contigo. São pessoas. Assim, você já conhece há muitos anos, mas ela, eu sinto aquela mesma vibe de que parece que já conheço há muitos anos. Sabe ela tem é maravilhosa. e assim, um papo fácil. Sabe? Um papo fácil. Então, assim, eu olha, falei. vou te falar, eu não tava achando, desculpe te interromper, eu não tava achando maiô. Podcast é isso. Maiô legal aqui pra mim. Pô, eu comprei, eu só não comprei, eu ia até comprar mais umas, eram todos no mesmo modelo. Num preço super legal e vestiram super bem. Que bom. Muito bom isso. Isso aí é show demais. Forrado, entendeu? Também, porque a gente gosta, né? Pô, foi por acaso, eu fui lá fazer a unha, que ela também tem uma equipe legal de unha, entendeu? De cabelo também. É legal que você entra lá, ela tem vários direcionamentos, né? E se você estiver fazendo unha perto do aniversário, você tem uma coisa para comprar. Você já tá lá dentro, né? Você já tá lá dentro. E lá dentro já tem tudo, né? Já tem tudo. Tem sandália, tem tênis, Tem um monte de roupa, coisa. tem semi-joia e muito óculos. Você fica doido com os óculos lá. Tem uma seção masculina e uma seção feminina. Nossa, Muito é de deixar a pessoa doida. É muito legal. Aqui tá maravilhoso mesmo. Tá muito bonito, né? Muito fosco, né? E ele parece acetato, eu não sei, mas parece. Ele é muito bonito. Aliás, a coleção tá muito bonita. Não, quem se interessar, né? Então, olha só, vamos parar por aqui, porque o nosso papo já deu ali 1h40. Caramba! Mas um pouquinho vira minissérie. Que bom, né? minissérie. Eu vou deixar agora liberado para você essa câmera para você se despedir. Se você quiser dar um toque aí pra galera, quem tiver interessado em te procurar. Essa câmera? Pode falar. Então, gente, muito obrigada aí por vocês estarem presentes na semana que vem, né, assistindo o podcast. Eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, podem ir ao consultório para a gente bater um papo, tá? A gente tem que viver, a gente tem que se cuidar, mas a gente tem que estar se sentindo bem, tá? Com a gente mesmo antes de fazer qualquer coisa, tá bom? Beijo.
Pessoal, mais uma vez eu agradeço muito a vocês, meus amigos correnteiros. Correnteiro, legal. Os correnteiros. E agradecer pela audiência, pelo carinho de vocês, para que vocês não se esqueçam de entrar no canal, de seguir, se inscrever no canal, apertar lá o sininho de notificações, dar uma curtida no vídeo para dar uma força aqui pra gente, que a gente é um programa novo, um podcast novo. Isso. Então, todo mundo que vier, seja bem-vindo, bem acolhido. E a gente sempre aqui tenta fazer o nosso estilo aqui é sempre botar um papo que seja de interesse público, que tenha relevância, que possa ajudar em alguma dúvida que vocês tenham, dependendo do assunto, né? E espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Então, um grande abraço para todos vocês e até mais um convidado maravilhoso que vai chegar aí daqui a pouco. Até mais e um abraço aí. Madeiro. Uau!